me permita falar o nome de algumas pessoas que aparecem na nossa vida e fazem a diferença. Primeiro quero cumprimentar e pedir uma salva de palmas para o nosso Padre Kelmo. Um líder religioso que apareceu do nada, mas fez a diferença naquele debate. Obrigado por existir. Eu chamo de Padre que caiu no céu. Muito obrigado, Kelmo. Aqui também o nosso prefeito Guti. Então, Kelmo, olha, a minha história com ele não é de agora. Começou há muito tempo, numa relicitação da rodovia Presidente Dutra, onde os interesses mais variados apareceram. Eles acharam que ia continuar fazendo a mesma coisa. Além das 4 praças de pedágio daqui ao Rio, queriam mais uma lá em Resende e uma outra aqui em Guarulhos. Entramos em contato, o Guti ligou para a gente e falei no Tarcísio, não tem mais praça de pedágio não, é o que tem. O prefeito foi decidido ao se interessar e não ter uma praça de pedágio aqui. E melhor ainda, na licitação, nós resolvemos não prorrogar o contrato. Resolvemos abrir uma nova licitação conduzida pelo Tarcísio. Consequência, o pedágio caiu em torno de 20% e os meus amigos motociclistas passaram a não mais pagar pedágio. Tudo interessa quando se tem políticos que realmente pensam no seu povo. Obrigado, Guti, pela sua observação no passado. Nos ajudou a fazer uma nova boa licitação da rodovia Presidente Dutra. Muito obrigado. Também, tem vários colegas aqui, eu não quero citar nome porque se eu esquecer de alguém, vão ficar enciumados. Vai ter aqui um velho colega de parlamento, o Martelo, que agora é vereador aqui, mas foi meu colega lá atrás de parlamento. Temos outras pessoas importantes aqui, Gilberto Nascimento, Tuma, entre outros. Mas também uma pessoa que é meu colega de Academia Militar das Agulhas Negras, passou de concurso para a Câmara dos Deputados, depois de fazer o INE, e foi ser meu ministro em Brasília, o Tarcísio de Freitas. Mostrou ao longo de 3 anos a sua capacidade de gestão, com menos dinheiro poder fazer mais. Obviamente, tendo responsabilidade, você produz mais. E o Tarcísio apareceu para o Brasil. E daí, conversa com ele lá atrás, decidimos, de muita conversa, ele vir disputar o governo pelo estado de São Paulo. Havia, obviamente, uma grande interrogação, mas ele sabia, e eu na frente dele, do seu potencial. Hoje, ele está no segundo turno para o governo do estado de São Paulo. Tem recebido apoio de várias lideranças do estado. Está bem posicionado, segundo o nosso data-povo, para ganhar as eleições daqui a 2 domingos. Tenho certeza que ele fará uma grande gestão pelo seu estado de São Paulo. Até porque uma das especialidades dele é concluir obras paradas. O Tarcísio, tenho certeza, com a graça de Deus, será um grande governador para todos nós. Muito obrigado, Tarcísio, por aceitar esse desafio. Ganha São Paulo, ganha o nosso Brasil. No mais, vocês me conhecem um pouco mais. Tenho 28 anos de vida parlamentar, 15 de Exército Brasileiro e disputo uma reeleição.
Vocês sabem que nós passamos ao longo desses 3 anos e 10 meses. Vencemos desafios, vencemos obstáculos. O Brasil quase quebrou a sua economia com a política do fica em casa. Vencemos, atendemos a todos os mais pobres com auxílio emergencial. A classe que emprega no Brasil com bares e restaurantes, conseguimos manter o emprego de todo mundo. E o Brasil está sendo exemplo para o mundo na questão econômica. O 3º mês consecutivo de deflação. Uma gasolina, quem diria, lá embaixo. E o atendimento aos mais pobres, aos mais necessitados, com o Auxílio Brasil, bem diferente do Bolsa Família. Um auxílio que realmente é algo que ajuda aos mais pobres a passar o mês. Sabemos que podemos fazer mais, e faremos. Como anunciei com o Paulo Guedes ontem, aumento real no valor do salário mínimo, aumento real para os aposentados e aumento acima de inflação para os servidores. Agora, uma questão muito importante para nós, a nossa família. Vocês sabem quem defende de verdade a família e quem está do outro lado do balcão. Para nós, a família é um presente de Deus. Ali o nosso alicerce, ali a nossa vida, o nosso futuro, ali os momentos de alegria e de tristeza, mas que a união sempre está cada vez mais ao nosso lado. Vocês sabem que o outro lado quer liberar drogas. A gente não admite liberação das drogas em nosso país. Vocês sabem que o lado de lá fala muito em ideologia de gênero. Do lado de cá, nós respeitamos as crianças em sala de aula. Os mais velhos, cada um vai ser feliz como ele achar melhor. As crianças em sala de aula têm que ser respeitadas. Vocês sabem também que nós praticamente extinguimos o MST, titulando terras pelo Brasil. Vocês sabem que nós levamos água para o nosso Nordeste. E São Paulo, aqui do lado, é a cidade que tem mais nordestinos em todo o Brasil. Vocês sabem que nós criamos o PIX, uma facilidade para vocês fazer suas transações econômicas sem qualquer taxa. Nós sabemos que o Brasil hoje seja um país mais digitalizado do mundo. Nós sabemos do que fizemos ao longo deste tempo todo, mesmo tendo uma pandemia pela frente. Nesse momento, indo para o encerramento, mais do que escolher, daqui a 2 domingos, um governador para São Paulo e um presidente para o Brasil. Verde e amarela das cores da nossa bandeira. O Brasil é do Senhor. Muito obrigado a todos vocês. Brasil, acima de tudo, Deus acima de todos. Bom dia, Guarulhos. Que satisfação cada vez mais ver o nosso povo pintado de verde e amarelo. Não tem preço momentos como esse em qualquer lugar do Brasil. Todos vocês aqui são importantes. Mas me permita falar o nome de algumas pessoas que aparecem na nossa vida e fazem a diferença. Primeiro eu quero cumprimentar e pedir uma salva de palmas para o nosso Padre Kelmo. Um líder religioso que apareceu do nada, mas fez a diferença naquele debate. Obrigado por existir. Eu chamo de Padre que caiu do céu. Muito obrigado, Kelmo. Aqui também o nosso prefeito Guti. Então, calma. Olha, a minha história com ele não é de agora. Começou há muito tempo.
numa relicitação da rodovia Presidente Dutra, onde os interesses mais variados apareceram. Eles acharam que a gente ia continuar fazendo a mesma coisa. Além das 4 praças de pedágio daqui ao Rio, queriam mais uma lá em Resende e uma outra aqui em Guarulhos. Entramos em contato, o Butch ligou para a gente e falei no Tarcísio, não tem mais praça de pedágio não, é o que tem. O prefeito foi decidido ao se interessar e não ter uma praça de pedágio aqui. E melhor ainda, na licitação, nós resolvemos não prorrogar o contrato. Resolvemos abrir uma nova licitação conduzida pelo Tarcísio. Consequência, o pedágio caiu em torno de 20% e os meus amigos motociclistas passaram a não mais pagar pedágio. Tudo interessa quando se tem políticos que realmente pensam no seu povo. Obrigado, Butch, pela sua observação no passado. Nos ajudou a fazer uma nova boa licitação da rodovia Presidente Dutra. Muito obrigado. Também, tem vários colegas aqui, eu não quero citar nome porque se eu esquecer de alguém, vão ficar enciumados. Vai ter aqui um velho colega de parlamento, o Martelo, que agora é vereador aqui, mas foi meu colega lá atrás de parlamento. Temos outras pessoas importantes aqui, Gilberto Nascimento, Tuma, entre outros. Mas também uma pessoa que é meu colega de Academia Militar de Agulhas Negras, passou de concurso para a Câmara dos Deputados, depois de fazer o INE, e foi ser meu ministro em Brasília, o Tarcísio de Freitas. Mostrou ao longo de 3 anos a sua capacidade de gestão, com menos dinheiro poder fazer mais. Obviamente, tendo responsabilidade, você produz mais. E o Tarcísio apareceu para o Brasil. E daí, conversa foi lá atrás, decidimos, de muita conversa, ele vir disputar. Ai, deu certo? Você está ao vivo. Gente, o pessoal brigando comigo aqui no chat, falando, bora, só está traçada. Gente, foi a internet de Brasília, a internet da casa dela. O pagamento tem dia, Bia? Ai, não fala não, cara, que eu me estresso, porque eu pago uma nota, uma internet super cara. E é uma porcaria, vive dando problema. Então, eu já... E aí, Bia, o que a gente tem hoje de importante? Hoje de muito importante, né, Zoe? Começa a super live de 22 horas com o presidente Bolsonaro e convidados. Diga-se de passagem que nós duas estaremos amanhã. Isso, amanhã de manhã. Que hora você vai entrar mesmo? Eu vou entrar às 11. Tá. E o que você acha que vai ser abordado nessa live? Tudo. Eu acho que essa live é para mostrar o apoio do presidente, figuras como Neymar, né? Cara, vai ser participar. Gustavo Lima. Muitos artistas. Isso é para mostrar, né? Que tem muita gente, como se diz, fora da bolha, que apoia o Bolsonaro. Acho que vai ser uma grande oportunidade de falar para fora da bolha, né? Com certeza. Porque o Gustavo Lima, ele é o Gustavo Lima antes de apoiar o Bolsonaro, Sim. né? Ele tem os seus seguidores à parte aí. E o Neymar, que é o E cara o Neymar que tem também. mais seguidores da história. Aí, exatamente. Então, eles vão ter a oportunidade aí de conversar com um público diferente. Tomara que o Bolsonaro aproveite a oportunidade para falar sobre o que fez, né? Ele vai aproveitar, tenho certeza que ele vai aproveitar. Pois Vocês estão notando como o Bolsonaro está calmo, tranquilo, como ele está centrado, não está caindo nas pilhas, né? Então, isso é muito bom. Eu mostrei essa semana, não sei se você viu a minha live, eu mostrei a tua fala no plenário sobre a censura. Essa tua fala foi depois do que aconteceu comigo, né? Foi. A tua fala do Paulo Eduardo Martins... A minha foi na terça-feira. Que dia que você foi suspensa? Foi segunda tarde, lembra? Então, a minha fala foi na terça. Não. Tá certo. Não, foi assim, na terça-feira eu fiz a minha fala, eu sei porque quarta-feira eu estava em São Paulo com a Michelle, até a gente se encontrou lá. Uhum. Mas foi antes. Então foi na terça. E o que vocês podem fazer em relação a isso, Bia? Bom, o que a gente pode fazer?
Quem mais Tem pode muita gente tá fazer? desanimada com isso. Quem mais pode fazer alguma coisa, né? É o Senado, obviamente, né? Porque Sim. cabe ao Senado essa fiscalização e até impeachment de ministros do Supremo. Agora, nós temos nos posicionado. A gente queria. Do campo é comum, eu sempre peço meu helicóptero, né, chamo paradas inopinadas, a gente para numa fazenda e está lá uma vara de 8 metros de bambu e uma bandeira verde e amarela na ponta. Isso não tem preço, a população acredita, a população sabe do potencial da sua terra, sabe da força do seu povo. O que nós queremos, mais do que nós queremos, nós exigimos respeito à nossa Constituição, a nossa liberdade, acreditar no futuro do nosso Brasil. Eu não canso de repetir, ninguém tem o que nós temos. Você pega Roraima, lá tem uma tabela periódica embaixo da terra, a mesma coisa em Minas Gerais, Amazonas. Você vê o centro-oeste nosso, o agronegócio, terras agricultáveis, ninguém tem o que nós temos. Você vai para a Amazônia, biodiversidade, meu Deus do céu, nós nem sabemos o que temos na Amazônia. Verdade. E alguns falam que a biodiversidade tem que ser dividida com o mundo todo. Negativo! Essa biodiversidade é nossa. Veja que beleza de terras que nós temos pelo Brasil, belezas naturais, água potável, um povo miscigenado. Aqui eu não sei qual a tua origem, o meu tem tudo quanto é tipo de gente, está misturado aqui. Não só de raça, como de região. A minha filha, por exemplo, corre em suas veias sangue de cabra da peste do Ceará. Ou seja, o mundo gosta da gente. Tem uma Copa do Mundo pela frente. Tem país aí, tem conhecimento que as camisas da seleção brasileira foram todas vendidas. O mundo é apaixonado por nós. Presidente, posso pegar esse link da Copa do Brasil? Sabe por quê, minha gente? Porque a gente tem o Neymar com a gente! Neymar. Eu queria que você estivesse aqui, meu filho. Aonde você está? Eu não vou conduzir essa entrevista porque o nosso presidente é apaixonado por você. Ele vai me conduzir. Não, nem tanto, Neymar, nem tanto. Calma aí, Neymar, calma aí. Um pouquinho. Fala, presidente. Boa tarde para vocês. Boa noite para mim. Estou em Paris. Queria estar com vocês aí. Boa noite. Carla também. Boa noite a todos que estão nos escutando. Bom, eu estou muito feliz de participar, né, dessa live, muito feliz de enfrentar, né, de não ter medo de lutar, né, como o nosso presidente faz. Então, estou aqui à disposição, apoiando o nosso presidente, né, porque a gente sabe o que é melhor para o nosso Brasil. E, claro, puxando o link da Copa do Mundo, a Copa está pertinho, então seria tudo maravilhoso. Bolsonaro reeleito, Brasil campeão e todo mundo feliz. Eu acredito nessa seleção, uma garotada. Como é que você vê a seleção aí? O pessoal está empolgado para realmente morder e buscar o Hexa? Presidente, tá empolgado, nosso time tá bem treinado. Fizemos um trabalho, né, de muitos anos, né? Não depois da última Copa do Mundo, né, mas antes da última Copa do Mundo. Então é um trabalho de praticamente de 8 anos aí. Então a gente vê que a nossa seleção hoje está bem preparada sim para a Copa do Mundo. Temos jovens que têm muito talento, né? São jogadores de jogo grande, então isso nos ajuda, né? E a melhor coisa do nosso time é a união que a gente tem, né? A amizade que a gente carrega no nosso elenco é incrível. Então eu vejo tudo encaminhando, né, para um bom final, vamos dizer, né? Que se Deus quiser, vai estar esperando, né, a nossa vitória, a nossa taça ali. Espero que ela esteja nas nossas mãos. Imagina, presidente, uma vitória sua com a bandeira verde e amarela e o Hexa, meu. A vitória não é do Neymar nem minha, é do Brasil, poxa. Além das qualidades, obviamente, né? A oportunidade de vestir a camisa da seleção brasileira não tem preço. Eu me coloco no lugar dos jogadores, o que bate no coração deles num momento como esse, né? Realmente é algo fantástico. Eu lembro da Copa de 70, você não era nascido ainda, tá, Neymar? E assim a Copa de 70, fechando o olho assim, porque tinha muito chuvisco na televisão. E vi lá, por exemplo,
o Jairzinho, meu ídolo, né, fazer gol em todas as partidas. E a semana passada recebi um vídeo do Jairzinho. Poxa, eu fiquei todo emocionado, espero revê-lo brevemente. Se bem que meu nome Jair não é do Jairzinho, obviamente. É do Jair Rosa Pinto, que em 55 era meia esquerda do Palmeiras, né? E era da seleção também. Que legal, que legal. Mas o que você falou é muita verdade, né? O sentimento que a gente carrega de vestir a camisa da seleção brasileira não existe. É um sentimento que é impossível de você expor ele, né? Se você falar que é gratidão, honra, felicidade, eu acho que são poucas palavras para você descrever o sentimento que a gente tem de estar vestindo ali, né? De usar a nossa bandeira, de usar as nossas cores. Eu fico tão feliz, né, de ultimamente ver bandeiras espalhadas pelo Brasil, né? Não só pelo que está em jogo, e sim por orgulho de ser brasileiro, né? Eu sempre tive esse orgulho, sempre carreguei a nossa bandeira. Tenho tatuagens que dizem, né, coisas do nosso país, e todos os meus títulos carreguei também a nossa bandeira, então é um orgulho muito grande. Essa aí mostra pra mim? Eu tenho aqui escrito no peito, gigante por natureza, né? É mesmo? Sim. Que vem do nosso hino, né? Que é gigante pela própria natureza. Tem coragem de mostrar, Neymar? Depois eu te mostro. Não quero ver em particular, não. Tá onde tá a tatuagem? No peito, Neymar? Tá no peito. Que top. Tá no peito e no coração. O Brasil tem que estar ali. Ô, Neymar, tem algo mais para falar para você. Eu fui vereador no Rio nos anos de 89 e 90. Sabe que era meu vizinho de gabinete, também vereador? O Carlos Alberto Torres, o capitão do Tri. Então, uma pessoa fantástica, conversava muito com ele, batendo papo no plenário, no gabinete também. A gente nos deixou, né? Mas foi realmente uma amizade muito gratificante conversar com ele. Muitas vezes, né? Ele falando como resolvia os jogos. Quem resolvia era o Pelé. Ele falava, chama o Negão aí. E o Negão resolvia a parada. Tá certo, a humildade que ele tem, né? É demais. Fica à vontade. Neymar, posso fazer uma pergunta importante? Claro. Eu fiquei extremamente orgulhosa de você quando você se posicionou, né? Porque a gente tem muita gente de expoente que não tem essa coragem. E eu queria saber o que te motivou a se posicionar a favor do Brasil, a favor do presidente Bolsonaro. Cara, o que me motivou de expor, de lutar, né, de expor a minha opinião, são os valores que o presidente carrega, que são bem parecidos comigo, com a minha família, com tudo que a gente preza, né? Então, é a família que a gente preza, é o nosso povo, são as nossas crianças. Então, acho que isso me fez, né, me posicionar, porque eu vi, né, que precisava dessa força, precisava de se posicionar, porque eu sei que ajudaria muita gente, e desde já eu já chamo também, convoco a todos que não se posicionaram e podem se posicionar, assim, porque você tem a sua liberdade de se posicionar, de expressar os seus sentimentos, de expressar os seus valores. Então, é isso. Conversei com alguns garotos, algo fantástico. Neymar, o que deu? Qual foi a ideia? Como é que você fez aparecer o Instituto Neymar? Presidente, sempre foi um sonho de família, né? Isso veio através do meu pai e da minha mãe, era um sonho que eles tinham de criar um instituto como o nosso, né? Na verdade, não como o nosso, né? Deus me deu um dom de jogar futebol, abriu portas para mim onde eu pude fazer um sonho, né, de família se tornar realidade, até maior do que a gente imaginava. E lá a gente carrega mais de 3 mil crianças, né, e a gente atende não só as crianças, como também as famílias, que no total dá mais de 10 mil pessoas. Então é um orgulho muito grande que eu tenho de ter criado esse projeto, né? Eu sempre falo que foi o maior gol da minha carreira. Eu acho que nada vai ser comparado a isso que eu estou fazendo, porque eu vivi naquele bairro, eu sei que é um bairro humilde, de pessoas que não têm a condição, né, de buscar coisas maiores, e ali eu tenho certeza que eu estou ajudando muita gente, né, de você chegar lá e ver o sorriso de cada criança, né, o abraço que eles dão, o carinho que eles têm por todas as pessoas que foram lá,
presidente sentiu isso na pele, então é um orgulho imenso, gigantesco. Eu sinto muita felicidade quando tocam no nome do Instituto. Tive a oportunidade de ver o local, gabinete odontológico, médico, também comi um rango lá com a molecada, lembrei meu tempo de quartel. E você se safou do serviço militar obrigatório, né, Neymar? Eu acho, só se eu for por causa de uma coisa. O comandante da brigada lá de São Vicente, Santos, o nome dele era Santos. Eu acho que por isso que você se safou do serviço militar obrigatório. Já o Pelé não se safou, prestou o serviço militar obrigatório. Ai, meu filho vai prestar também. Eu fiz tudo, me alistei, fiz tudo direitinho. Só não me convocaram. Te convocaram para outra coisa, né? Geralmente nas convocações, né, que eu já participei, né, fiquei 15 anos no Exército, você sempre joga uma bola durante aquele período de seleção, joga a bola no campo e vê a molecada participar do racha, né? Daí começa a briga de você pegar os melhores para levar para a tua companhia, pô. Então isso é muito bacana. Você vai contratando ali, né? Um espírito de corpo muito bacana nos quartéis. E quando se passa por lá... Seu pai prestou serviço militar, por acaso? Não, né? O meu pai não. Tá. Mas fica, lógico, pouca gente pode, porque apenas 3, 4% da juventude que tem espaço para servir lá, né? Mas fica uma amizade para sempre. Como fica em cada time de futebol que você passou. Eu costumo brincar em relação a você, né? Pô, realmente eu sou apaixonado, gosto muito do Neymar, né? Quando ele estava no Santos, também, exceto quando enfrentava o porco, daí eu não gostava, não. Ô, Neymar, hoje tem Palmeiras e Avaí aqui em São Paulo. Qual o placar que tu acha aí? O Palmeiras acho que vai ganhar. Você acha, Neymar? Você é santo, né, Neymar? Certeza, né? Cara, eu tenho uma história muito engraçada. Não fala, geralmente eu não falo. Vamos ver se ele vai falar, porque essa aqui é a live da liberdade e da verdade. Eu vou falar porque todo mundo já sabe, na verdade. Eu era palmeirense quando era pequeno. Tá certo. Eu era palmeirense, tudo por causa de um tio meu, que ele também era palmeirense, só que roxo. E eu gostava de assistir o Palmeiras jogar na época do Alex. Então eu acabei me tornando palmeirense. E logo quando eu fui pro Santos, comecei a jogar no Santos, eu virei a casaca. Você sabe, é sério que você é palmeirense de coração, Neymar? Não, eu era palmeirense, de coração eu sou Santos, mas eu já fui palmeirense. Ô, Neymar, diz que você pode trocar de tudo, né? Menos de time de futebol. No fundo, você tá camuflando essa resposta, né? No fundo, eu troquei. Vou botar você no detector de mentira aqui, hein, pô. Né? Mas hoje tudo que eu falo é com muita sinceridade. Neymar, hoje vindo pra cá, eu peguei um táxi e o taxista falou que a filha dele era corintiana. E ela gosta tanto de você, presidente, que ela virou Palmeiras. Mas olha só, não, peraí. Olha, a minha esposa, acredite, né? Quando a gente começa a namorar, a gente não olha pra muita coisa, né? Uma das coisas que eu não dei bola foi o time que ela torcia. E depois, já noivo, ela falou que torcia no Rio para o Flamengo e em São Paulo pelo Corinthians. E até hoje eu não consegui fazê-la mudar de time. Eu não sei o que tá faltando. Eita, dona Michele, fala pra gente. Ô, Neymar, estão me pedindo aqui, com cartaz, pra você narrar um gol do Neymar. Não, mas não leva o jeito pra isso. Eu não tô acreditando que você sabe fazer isso. Neymar, gol! O menino da Vila, Neymar! Presidente. É melhor o senhor continuar. Gol contra! Gol contra! Gol do Palmeiras! É melhor o senhor continuar sendo presidente. Que isso, presidente? Tô parecendo o Rolando Lero aqui, pô. Ô, Neymar, e se você puder dar aí um conselho pra garotada que tá acompanhando essa luta política, né? Tá, desculpa interromper você, mas é que ficou baixo o som pra mim. Ficou? Aumenta aí, galera. Vê se não é você aí, Neymar. Acho que foi o presidente. Não, o meu tá no máximo. Acho que foi a narração do presidente aí que deu uma baixada no volume, entendeu? Foi o presidente narrando que estragou o microfone. Foi. Eu tô escutando bem baixinho, mas dá pra escutar. Vou falar bem perto. Se você puder dar um conselho para as crianças do Brasil que estão acompanhando isso tudo, essa eleição, essa paixão com que as pessoas têm defendido a bandeira brasileira,
E também as crianças que estão querendo comemorar a Copa, né? Se você pudesse dar um recado para a juventude, você também que aprendeu tanto na vida, cresceu tanto, o que você falaria para as crianças? Para as crianças, eu falaria para acreditar no seu sonho, para você ir sempre em busca do que você quer, porque foi assim que eu fiz, o que eu sempre busquei, né? E as crianças são a nossa futura geração, né? Vamos se dizer, né? Nós temos que cuidar delas, nós temos que mostrar o caminho correto, nós temos que ter um carinho, né, e um cuidado enorme com elas, porque elas vão ser o nosso futuro, né? Acho que criança hoje em dia, acho que não tem que ter responsabilidade nenhuma, né, em sim brincar, se divertir, buscar os seus sonhos, se for ser jogador de futebol, se for ser presidente um dia, se for ser o que quiser, ela tem que ser o que ela quiser. Então, para elas eu só falo que continue buscando seu sonho, que continue estudando, se dedicando no que você quer, que eu acho que é a melhor coisa possível. Para os jovens, eu já posso não dar conselho, né? Porque eu não sou nenhum dono da verdade, eu não sou nenhum cara que tenha 100% da razão. E sim, sigo o meu coração, a minha essência, o que minha família ensinou, o que meus pais me ensinaram. Então, eu falo para que você seja família sempre, que você encontre, né, uma paz em suas escolhas, né? Porque a escolha não é só para você, e sim para todo o nosso Brasil. Longe então, das drogas. Longe das drogas, ainda mais quem for atleta. Então, são coisas que você tem que tomar um certo tipo de cuidado, porque é a sua geração que está vindo, né? Então, você tem que ter uma cabeça muito boa, seguir o conselho dos seus pais, né? Escutar bastante. Claro que você pode tomar suas decisões, né? Você pode ter outras opiniões, a não ser que não é compatível com os seus pais, mas o respeito tem que sempre existir, né? Como a gente está falando na live hoje, a gente tem uma liberdade. Então, a liberdade hoje que a gente tá em luta, né? Tá buscando, tá indo atrás do que a gente quer, é muito grande. Então, eu só peço para que todo mundo tome a decisão correta, né? E a decisão correta está aí do seu lado. Eu sei. Para ele, pelos valores que ele nos proporciona, pelos valores que ele tem, que é família. O ditado que ele sempre fala, né? Deus acima de tudo e Brasil acima de todos. Então, carregar esse patriotismo é sempre muito importante. Tá, eu vou passar a palavra para o presidente, porque ele pensa exatamente igual a você. E eu acho, e ele me corrige se eu estiver errada, que ele está fazendo isso tudo por causa das crianças e por causa do futuro delas. Estou certo ou tô errado? O que a gente vê, Neymar, e acontece contigo também, as imagens mostram o que acontece comigo, né? E contigo também. A paixão que a molecada tem pela gente. Vê a gente como exemplo. Obviamente a nossa responsabilidade aumenta bastante, né? E o meu sonho é deixar um Brasil bem melhor do que aquele que recebi em 2019. Eu creio que estamos fazendo a coisa certa aqui, governando pelo exemplo, né? Pelas qualidades dos ministros também que nós indicamos, que sabem do seu potencial e daquilo que representa para todos nós. Uma coisa bacana aqui, nós conseguimos despertar o patriotismo no povo brasileiro. A nossa bandeira verde e amarela. É comum você ver por aqui prédios com várias bandeiras na janela. Lá na presidência eu botei um bandeirão, além do normal, né? O oficial, eu botei um bandeirão enorme lá, para mostrar realmente qual é a nossa pátria. No passado tinha umas facções aí que rasgavam a bandeira, pisoteavam, tocavam fogo. E nós ficávamos sempre quietos, né? Pelo exemplo, nós resgatamos isso. E quando você vê um povo unido, que busca se libertar daquilo que o aprisionou por anos, isso não tem preço. Você é de família humilde, eu também sou. Eu sou vizinho teu, sou aqui do Vado Ribeira, região mais pobre aqui do estado de São Paulo. Tá? Mas o Brasil é isso, todos nós temos oportunidade, todos nós. Se você, com o seu dom que Deus lhe deu, se você enveredasse a sua vida por outros caminhos, você poderia não ser ninguém hoje em dia. Você soube aproveitar essa oportunidade, tá?
lutar por ela, se aperfeiçoar, e é uma pessoa reconhecida dentro e fora do Brasil. Isso é muito bom para todos nós, os nossos ídolos, pessoas que realmente servem de exemplo para muita gente. É comum aqui, eu acredito, metade da molecada perguntar o que você quer ser, garoto, eu quero ser Neymar. Hoje aparece, cada 10 aparece um que quer ser Bolsonaro, mas tem pelo menos 5 que quer ser Neymar. Pô. Isso é muito bom para todos nós. Nós temos pessoas que nos miramos nela. Como outro dia é comum acontecer, né, mas cada vez com mais raridade, os nossos heróis da Segunda Guerra Mundial, os nossos febianos, pracinha, estão na casa dos 102 anos de idade. E de vez em quando encontro com um desses, né, eu levo para frente, geralmente já está em cadeira de roda, e falo, nós temos aqui os nossos heróis vivos, aquele que com o sacrifício da própria vida, levando chumbo por cima de você, subindo aí os montes ocupados pelo nazifascismo na Itália, tomaram Monte Castelo pela nossa liberdade. Lá fora foi muito mais difícil. Aqui dentro tem dificuldade? Tem, mas não se compara com o que essas pessoas que teriam idade de ser nossos bisavós hoje em dia fizeram no passado. São os nossos exemplos. Então fico feliz de estar conversando contigo, você está me dando essa oportunidade, está aí mostrando um lado, né? A gente vê muito artista famoso aqui do mesmo lado. Quando alguém fala que eu quero o outro, rapidamente aí bloqueado, atacado, perseguido. Você poderia estar em paz, tranquilo aí, cuidando da tua vida, como tem alguns empresários por aqui também que têm realmente se posicionado. Isso é muito bom, nos fortalece, dá um espírito de união e mostra o caminho que nós queremos. E aqui no Brasil, fazer comparações, não só o Brasil com países da América do Sul, podemos comparar com a União Europeia também, já que vive seus problemas, consequência do conflito aí da Rússia com a Ucrânia, o que a omissão de muitas pessoas levou aquele país. O sofrimento é de todos. E o mais jovem, já que o Neymar deu um conselho mais jovem, eu quero dar um conselho mais jovem, especial 16, 17, 18 anos. Converse com seus pais, com seus avós, para tomarem decisões. E meu pai dizia uma coisa para mim, Jair, eu sou o único homem que você pode confiar 100%, porque eu dou minha vida por você. Assim são os pais no Brasil. Então apelo aos jovens, converse com os seus pais para que vocês possam bem decidir o futuro de todos nós. É isso mesmo, Neymar. Queria pedir assim, para você fazer um apelo para os jovens e falar da importância dessa eleição antes da gente se despedir. Antes, queria falar que amanhã tem Gustavo Lima às 2h30 e tem muita gente boa ainda para vir hoje, ó. Roberto Justus, Thiago Galhaço, Karina Bach, Luciano Hang, Silas Malafaia, Latino, Yudi Tamashiro. Tem uma galera aí corajosa como a gente, Neymar. Se você puder fazer esse apelo da importância dessa eleição, por favor, e por que você se posicionou? Me posicionei, primeiramente, nunca falei isso em lugar nenhum. Eu queria agradecer ao presidente, que no momento mais difícil da minha vida, o presidente foi o primeiro a se posicionar publicamente, dizendo que estaria do meu lado. Então, quando eu vi o que estava acontecendo, eu senti no meu coração que também deveria retribuir esse mesmo carinho que ele teve comigo, e sem ao menos me conhecer. A gente nem tinha se falado, tinha se conhecido pessoalmente, e ele botou ali o peito dele na frente, a cara na frente, sendo julgado e tudo, e acreditou em mim. Então eu estou fazendo o mesmo. Eu acredito no presidente, eu acredito que ele é o cara certo para conduzir o nosso Brasil. A gente está vendo isso, a gente está vendo a melhoria em tudo que ele está fazendo, tudo que ele pode melhorar. Ele sabe melhor do que eu os planos que ele tem para o nosso Brasil. E o que eu falo para a galera é isso, que para você seguir o coração dos seus pais, a voz dos seus pais, que eu sei que é importante nesse momento, porque as últimas coisas que a gente tem que fazer é pelo Brasil, é pela nossa família, é por Deus que vai estar nos conduzindo. Então hoje a gente está aqui com o nosso presidente, então a gente espera que o nosso presidente seja reeleito, vote 22. Neymar, eu fico apresentando, tem o pessoal me perturbando
toda aqui do lado, eu já tinha visto. Neymar, obrigada por ter feito. Eu não vou deixar, eu vou... Deixa eu... Pera aí, eu pedi o palpite, Palmeiras, pera aí, Palmeiras e Avaí. A dancinha que ele inventou, que é a melhor música. Agora, Palmeiras ô Vilmar, Vamos fazer a dancinha primeiro. Como é que é, Neymar? 22 é Bolsonaro. Vai, Bolsonaro. Vota e confirma. 22 é Bolsonaro. Vota e confirma. 22 é Bolsonaro. Isso aí você que inventou, Neymar? Quem foi que criou essa música? Não fui eu que inventei. Era uma trend que tava rolando, né, no aplicativo, no TikTok. E eu achei legal, achei que iria ajudar o nosso presidente de alguma forma, e foi a primeira vez que tinha me posicionado, né? Não tinha feito nada em rede social ainda, e fiz de uma forma alegre, né, descontraída, e também expondo minha opinião. E todo mundo fez, né? Virou moda, né, presidente? Virou moda, pegou, legal, assim como Ihu pegou também. Não, e gruda na cabeça, Neymar, eu quero muitos Ihu na Copa, hein, mano? Cada gol, um Ihu aqui, né? Pode deixar, eu vou fazer um Ihu com a taça na mão. Faz um Ihu aí, vamos, Gilmar, quero ver. Ihu! Aí, tá bom, Ó, Neymar, vamos combinar, se a gente ganhar o primeiro gol. Não, vamos ganhar, Não, o primeiro gol que ele fizer. O primeiro gol que você fizer, como é que você vai fazer pra gente? Nós vamos ganhar. Vamos Não, ganhar. o primeiro gol que você fizer, vamos combinar aí um gesto. 22? Mas já acabou a eleição. O presidente já vai estar reeleito, vai estar tudo certo. A gente vai se encontrar com a taça na mão. Opa, valeu. Meu Deus, aí vai ser lindo demais. Presidente, você vai no jogo hoje? Eu acho que dá tempo, tá um pouco apertada a agenda, né? Mas acho que vai dar tempo de ver o Palmeiras e Avaí. Eu gostaria de ver o Flamengo e Atlético Paranaense, mas aí será dia 29, né? Dia 30 eleições, não dá para ir não. Mais alguma pergunta para o nosso querido Neymar, porque tem muita gente para entrar ainda. Neymar, se você quiser aproveitar... O povo te quer, Neymar. Você tem quanto tempo, meu filho, para ficar aqui com a gente? O povo te quer até amanhã. Eu vou tentar acompanhar um pouquinho a live aqui, né? Vou deixar para os outros participantes aí desfrutarem da live da Liberdade, que daqui a pouco eu tenho que descansar, que amanhã tem treino, então... Neymar, então só um último recado aí, falando da importância dessas eleições em particular. A importância dessas eleições é o nosso Brasil em jogo, a nossa pátria, a nossa liberdade, as nossas famílias, né? Eu sempre coloco tudo nas mãos de Deus. Deus tem um plano muito grande para nós, né? Para cada um. Então eu espero que, se Deus quiser, dia 30, nosso presidente seja reeleito. Amém. E ele faça o que ele está fazendo, que é o melhor para o nosso Brasil. Ô Neymar, estou tendo um recado aqui que o Gustavo Lima te manda um abraço. E para lembrar que ele encerra a live amanhã às 14h30. O Gustavo Lima é um campeão aqui no sertanejo, né? E minha juventude eu passei ouvindo um rádio de pilha, Mitsubishi, com capa de couro. E todo dia às 18 horas eu ouvia o programa Na Beira da Tuia, né? De Tunico e Tinuco. Então, Na Beira da Tuia, né? Rádio Bandeirantes, que canta e encanta os sertões do meu Brasil. Então era muito bacana. É uma outra época. Gustavo é um cara incrível. E hoje em dia Sim, um dos maiores artistas que temos no Brasil. É um orgulho muito grande de ver não só um amigo, né, mas uma pessoa muito influente, se expondo, impondo sua opinião, acreditando nos valores que o nosso presidente passa. Então acho que isso é muito importante. Obrigado, Neymar. Eu não tenho palavras para agradecer a sua atitude cívica brasileira, corajosa, nesse dia, nas suas redes sociais, e que você possa receber em dobro todas as bênçãos e que a gente ganhe essa Copa. Eu não vejo a hora de gritar Hexa! 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 Porque não sai da minha cabeça o penta, e eu não quero mais saber de penta. Eu quero saber de Hexa. Ô Neymar, após as eleições, pode ter certeza que aqui no Brasil, né, todos nós continuaremos de verde e amarelo torcendo pela nossa seleção. Muito obrigado, um prazer ter falado contigo. Obrigado por essa oportunidade. E tenha certeza,
Deus, isso, pátria, presidente. família e liberdade. Verdade. Amém. 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 Obrigado, Neymar. Presidente. Obrigado pelo carinho. Boa sorte, presidente. Um abraço a todos os brasileiros. Muito pela gente na Copa. Obrigada. Um Ó, o Valeu, Nicolas! Nicolas! Bom, depois do Neymar maravilhoso, só veio o Nicolas. Pô, agora ficou feio. E disseram que não dava pra dividir. Saiu um cara. Dá, dividiu lá, olha lá. O Neymar, presidente, prometeu que vai passar pra gente, tá? Então esqueça tudo. Vou trazer, deixa comigo. Um beijo pra vocês, um abraço. Tá acompanhando aqui, tá? Beijão. Tchau, tchau. Opa, Aí, presidente, você já usou quichute? já usei. Eu também. O cadastro era maior, passava na canela. Nicolas, isso não é da sua época, isso é da minha época Ó, e do presidente. Do meu tempo a trava era maior, a gente cortava a trava aqui Verdade. e ia pro campo. Eu lembro que o pessoal fala do quichute, né? Eu não usei quichute. Eu usei umbro preto. É que quichute eu usei também na escola pública, a gente só tinha dois Você tênis. ia jogar futebol, Nicolas? Jogava, presidente. Jogo ainda assim. Agora eu tô fazendo campanha pro senhor, né? Mas eu gosto de jogar uma peladinha. Olha, Nicolas, chegou aqui pro presidente, acho que a camisa do Gabigol e a figurinha do presidente Bolsonaro 22, gente. Fecha aqui, ó. Quem mandou foi o Thiago Galhaço. Opa! Olha! E a camisa, olha que linda. Ó. Fecha aqui. Mostra pra cá, presidente. O 22 deu certo no último jogo, hein, presidente? Você viu? Deu Não, certo. foi o que... O Thiago vai entrar também, o Thiago Galhaço. Ele que mandou a camisa. Show, obrigada, Thiago. Todo mundo unido aqui, né, Nicolas? Sabe o que eu queria fazer, Nicolas? Te pedir um favor, porque você é o maior agitador das redes sociais. Pra você compartilhar nossa live, que chegou a 1 milhão, pra ela chegar a 2 milhões. Pra gente... Aliás, podia ser 22 milhões, mas não dá, né? 2,2 milhões, vai. Nicolas, você que é bom, compartilha aí. Aliás, você que tá assistindo a gente, por favor, compartilha essa live. Vamos apoiar o nosso presidente, tem muita gente boa ainda para passar por aqui. Ratinho, Matheus e Cristiano, Yudi Tamashiro, Luciano Hang, Gustavo Lima, Thiago Galhaço, Latino, Silas Malafaia, é muita gente. Karina Bach daqui a pouquinho também. Nicolas, você é um corajoso também, um jovem corajoso que tem sido o nosso porta-voz para a juventude brasileira, que muitas vezes é doutrinada, né, e não vê a verdade e não aprende nos livros de história, como eu não aprendi, a realidade sobre algumas questões. E você tem sido essa voz importante para falar aos jovens, defender o nosso presidente e abrir a cabeça desses jovens, né? Qual o seu maior objetivo com isso? Eu vou deixar também o presidente falar um pouquinho com você e a importância de se falar para os jovens. Poxa, existe um Brasil antes e depois de Bolsonaro, né? Esse homem que está aí na sua frente realmente mudou tudo. Eu entrei na PUC Minas em 2013 e você não podia ser jovem e usar uma blusa que não fosse a vermelha. E com o Bolsonaro isso mudou. A gente estava ali nas manifestações com a blusa ali do Bolsonaro e muita gente colocava a gente como se a gente fosse um ET. A gente apoiava o presidente com 3% ali de intenções de voto. Quando ele ia... Nicolas, olha quem chegou aqui. Ô, Paulo Guedes. É o o nosso quê? ministro. Pode ir tocando aí, cara. É o quê? Eu vou só finalizar aqui, mas pode ir Não, pode ficar. É que tá uma bagunça mesmo, repara. A mesa tá tão pesada que eu acho que eu vou ter que sair. Tá demais aqui, Nicolas. É assim, é muita gente chegando, tem muito mais gente pra chegar. O Agostinho tá aqui também. Agostinho, põe um batom vermelho, senão eu não vou deixar você entrar na live. Agostinho tá aí, o que você tá Tem fazendo uma aqui, galera Agostinho? pra entrar. Você veio maquiar quem aqui, Agostinho? Vermelho só Você veio depois do dia maquiar- 30. Você veio maquiar o Nicolas, hein, Agostinho? presidente. Pra todo o Brasil aqui, ó. Já estamos O Nicolas doidos, vai entrar já. Falar aqui na live pra todo mundo ver. Não, continua falando, por favor, Nicolas, da importância da faculdade e de falar para os jovens, por favor. E, poxa, e o jovem tem uma força muito grande, né? A gente vê aí que o jovem, ele tem as modas que eles estão aí sempre engajados. E hoje, graças a Deus, o jovem pode estar de verde e amarelo, usando a camisa do Bolsonaro, sabe, gostando de políticos, começando pelo Bolsonaro. Hoje mesmo, ontem eu estive em Salvador, a gente passou por Recife, Pernambuco, Maceió, e lotado de jovem, porque realmente o jovem não quer mais, poxa, essas focas da internet, não quer mais mulher promíscua, o jovem quer realmente
um capitão aí para comandar o país dele. Não quer mais ser doutrinado, né, Nicolas? Quer ter liberdade para pensar. E essa semana a gente foi censurado, né, Nicolas? Eu e você tiraram 3 vídeos meus do meu Instagram. Hoje o meu Instagram não ia para quase ninguém. O seu também, né? Você foi censurado no ar ao vivo. Eu postei esse vídeo. Aquele do L, que você falava, faz o L, né? Que foi 3 milhões de visualizações, mandaram você apagar. Para poder apagar o vídeo, presidente, tinha mais de 30 milhões de visualizações só no meu perfil. Aquele do Faz o L? Mandaram apagar, presidente. O vídeo, isso. O vídeo do Nada Faz o demais L. que o vídeo verdadeiro. Outro dia eu falei, né? O PT me acusa de fazer fake news. Olha, fake news, eu estou chamando o Lula de honesto. Eu estou chamando o PT como um partido que não quer legalizar as drogas, daí seria fake news. Mas não vamos falar de coisa ruim aqui não, vamos falar de futuro. Boa, a tua juventude aí, você é um jovem, é um garoto, você está sendo exemplo para muito moleque pelo Brasil. Todos nós temos uma história, uma vida, uma família, uns com mais, outros com menos dificuldade, mas o Brasil é um país fantástico, nos dá oportunidade a todos. Agora, não é que não podemos, nós não vamos perder a nossa liberdade. Pode ter certeza disso. Isso não tem preço. E vamos lutar por ela. E, obviamente, né, passa isso tudo por uma decisão de cada um de nós devemos tomar no próximo dia 30. Eu acho que não tem o que falar qual lado é o certo, que é uma diferença enorme entre um candidato e outro. E tenho certeza que Deus é brasileiro, o Brasil é terra prometida, aqui é um pedaço do paraíso. A gente vai continuar nesse país fantástico aqui, curtindo o verde e amarelo, as suas belezas naturais e com uma liberdade invejável. Ao nosso lado aqui o Paulo Guedes. O pessoal de vez em quando fala que o Paulo Guedes não tem coração. Pô, o cara foi o cara durante a pandemia, na questão aí de recursos para os mais humildes, com auxílio emergencial, tá? Salvou a nossa economia. O Brasil está dando exemplo para o mundo de recuperação pós-crise. A crise que é pandemia e uma guerra lá fora. Ele é, inclusive, um exemplo para muita gente no mundo como tratar a economia. Não é fácil. E ele também é uma pessoa que eu conheci quando faltava aí quase um ano para as eleições. E foi um entendimento à primeira vista, né? Quem eu era, eu não sabia direito quem ele era ainda. Ele tinha uma coluna a cada 15 dias, escrevia no jornal O Globo. Por 2 vezes ele citou meu nome. Falei, o que esse cara quer comigo citando meu nome? Quem sou eu, pô? Eu não manjo nada de economia, pô. Tanto é que eu botei um apelido dele. Não sei se ele gosta do apelido ou não. Você gosta do apelido que eu botei em você? Poço Ipiranga? Poço Ipiranga. Tem problema? Busca o Poço Ipiranga. E agora também, acabou de anunciar que no próximo ano teremos aumento acima da inflação para o salário mínimo, para o pessoal do BPC, para os aposentados e para os servidores públicos. Né? E também dizer, né, que o outro lado, se não mentir, vai fazer o quê? Vai roubar, né? Olha, assunto sério, né, presidente? Assunto sério como esse. Paulo, deixa eu só agradecer o Nicolas para a gente vir para a mesa. Nicolas, eu queria agradecer a sua presença aqui. Eu vou voltar para a mesa. Obrigado, Nicolas. A gente se encontra mais tarde, né? Porque você, junto comigo aqui, é o mestre cerimônia. E, Paulo Guedes, obrigado aí, viu, por tudo que você fez, principalmente para as pessoas mais carentes. Fui nascido e criado numa favela aqui em Belo Horizonte, chamado Cabana do Pai Tomás. Muitas pessoas lá não tinham como, né? Ficar em casa para depois ver a economia destruída e ele também morrendo em casa, né? E aí o Lula, né, tá prometendo aí picanha, já baixou para churrasquinho, e a gente sabe que no fim das contas vai entregar cachorro, né? Deus abençoe aí vocês aí. Obrigado, Nicolas. Tudo de bom, Nicolas. Obrigado pela participação. Queria dar boa noite aqui. Primeiro agradecer a sua presença aí na nossa live. Mais de 1 milhão de participantes. Queria chegar em 2,2 milhões. Vou contar aí com a ajuda do Nicolas e com a sua ajuda para compartilhar essa live com outras pessoas. E queria dar boas-vindas aqui nessa noite. Já é noite, gente? 6 horas? Não, ainda não. Nessa tarde, para o nosso ministro, super-ministro Paulo Guedes da Economia. Ministro, muito boa tarde para o senhor. Prazer conhecê-lo pessoalmente. Eu, como jornalista e cidadã, te admiro demais. Eu acho que junto com o presidente Bolsonaro, o senhor foi a figura mais forte do governo desde o começo. A gente aguentou muita coisa, pandemia, acusações, guerra agora, e você sempre muito firme e muito preocupado com a economia. Eu queria dizer para você que essa câmera é essa aqui. Sempre que você quiser olhar e falar, fica à vontade. O Zema vai entrar daqui a pouquinho, o governador eleito de Minas Gerais, reeleito, e que está apoiando o presidente Bolsonaro com bastante veemência em Minas Gerais, o que é muito bom para a gente já virou lá, segundo as pesquisas,
Estamos 6 pontos acima. Eu preciso primeiro falar com o ministro Paulo Guedes. Paulo Guedes, ontem assistindo a sabatina do presidente lá no SBT, muitas vezes, pode aparecer, Paulo, aparece daqui na nossa câmera. Eu vou querer uma Coca Zero também. Ô, Coca, vamos patrocinar aqui pra gente. O presidente, numa das perguntas, achei muito interessante, que ele falou assim, eu tô só repetindo o que o Paulo Guedes me falou, que é uma narrativa muito mentirosa da esquerda, que é mentira, que a gente não vai dar aumento do salário mínimo. Então, se o senhor, por favor, puder explicar que a gente vai dar sim, como vai tirar, como o senhor tem feito com tudo, o senhor tem conseguido resolver tudo. Não, a esquerda não falou que não vai dar aumento, que vai dar aumento zero, falou que vai ser diminuído o salário mínimo. Trabalhador, aposentado, pensionista, confie no presidente Bolsonaro. Se durante a pandemia, durante a guerra, nós demos os aumentos de salários, de aposentadorias e pensões, é claro que agora que vencemos a pandemia, vamos poder dar aumentos acima da inflação. Durante a guerra, nós demos os aumentos pela inflação, exatamente para preservar o poder de compra do salário, da aposentadoria, da pensão, os benefícios. O presidente, justamente, desde o início da pandemia, a grande preocupação do presidente era sempre justamente com o que nós chamamos de invisíveis depois. Eram exatamente as pessoas que vendiam uma garrafinha de plástico num jogo de futebol, é a pessoa que vende bala no sinal, eram as pessoas que ele mesmo dizia sempre o seguinte, esse povo trabalhador acorda cedo, trabalha o dia inteiro para levar comida à noite para casa. Eles, com o distanciamento social, eles vão estar desprotegidos, eles não vão conseguir levar comida à noite para casa. E nós não podemos deixar ninguém para trás. Então, sentamos e desenhamos o auxílio emergencial. Foi um pedido do presidente, vamos proteger os mais frágeis. E nós já sabíamos da ideia de renda básica. Nós já tínhamos nosso programa econômico, já desde 2018, conversando com o presidente, nós tínhamos a renda básica. A renda básica é dinheiro na veia, é direto na mão do pobre. Em vez de passar por um banco público, depois passar por um ministro, e acaba chegando só 10%, você leva o sorvete, chega só a casquinha. O sorvete todo mundo já chupou no caminho. Né? Se chegar. Então o presidente diz, vamos na renda básica, vamos no conceito nosso de dar na veia, dar o dinheiro para o mais frágil imediatamente. Então nós fizemos isso tudo durante a pandemia. A pandemia foi difícil, foi uma guerra, e o presidente foi um comandante durante a guerra. Quer dizer, nós tínhamos que persistir, tínhamos que proteger os mais vulneráveis, reduzimos tarifas de importação de 1.500 produtos médicos hospitalares, produção de ventiladores pulmonares, quer dizer, foi uma guerra realmente. A vacina, quando surgiu, foi comprada e vacinamos a população brasileira inteira, um retorno seguro ao trabalho. Então, foi uma luta, foi um período muito difícil e realmente é uma vergonha mentirem, roubarem a tranquilidade do povo brasileiro, roubarem a esperança do povo brasileiro, dizendo que nós vamos tirar dinheiro de salário, ou que vamos tirar salário mínimo, ou que vamos tirar aposentadoria. Estão roubando a esperança do povo brasileiro. Já roubaram outras coisas antes, bastante. E agora estão roubando a esperança e roubando a tranquilidade, principalmente das famílias brasileiras. Funcionalismo público fez um sacrifício enorme, eles ficaram 2 anos sem reajustes, exatamente se sacrificando durante a pandemia. O que acontece agora? Agora vão ter também aumentos acima da inflação. Então, trabalhadores vão ter o aumento do salário mínimo acima da inflação, aposentadorias e benefícios aumentam agora pela primeira vez também acima da inflação, e o funcionalismo público, que ficou nesse sacrifício durante todo esse período, também vai ter aumento acima da inflação. Então isso é para tranquilizar a população brasileira. Tá, Paulo Guedes, daqui a pouco eu chamo o senhor de novo para a gente continuar falando. Agora a gente tem o governador Zema de Minas Gerais, presidente, ele quer falar com você. Zema, que prazer vê-lo! Eu que mediei o seu debate na primeira eleição sua, já torcendo por você, mas escondido. Zema, que apoio importante para o nosso presidente, ele quer fazer uma pergunta para você. Obrigada por estar aqui com a gente. Zema, tudo bem? A nossa Minas Gerais, tudo bem, Zema? Tudo bem, ó, eu estou cansando de ver o presidente, viu? Nesses últimos 20 dias, quantas vezes, presidente? Umas 8? Eu chego no evento, o Zema está na minha frente. Não é em Minas, não, fora de Minas, inclusive. Estávamos em São Paulo, quinta-feira, isso mesmo. Certo. O Zema teve uma experiência
bastante difícil lá, porque pegou uma administração arrebentada pelo PT. Eu peguei também um Brasil numa situação bastante complicada quando nós assumimos em 2019. E nós, no momento, somos políticos, né? E nós temos que aprender com o erro dos outros, né? A gente gostaria que ninguém errasse, mas como erraram e muito, a gente aprende com o erro dos outros. Você pode ver, eu estou com o meu ministro aqui da Economia, é o ministro mais importante. O teu deve ser, o teu secretário de Economia também, o de Fazenda, aí, Zé. Quem é o ministro da Economia do outro candidato? Não tem. Não fala. Qual vai ser a linha política econômica dele? Vai ser mais Estado, menos Estado? Vai ser um Estado mais liberal? Vai querer criar mais estatais? Vai privatizar uma coisa ou outra? A gente não sabe. É uma caixa preta. Eu acho que nem ele mesmo sabe, até porque será que ele tem autonomia para montar daqui a uns 30 anos, né, quando ele voltar a ser prefeito num lugar qualquer distante por aí, como vai montar o seu secretariado? Acho que não. Ou seja, perdeu completamente a identidade, perdeu a noção o tamanho que é o Brasil, a responsabilidade que tem, além das questões econômicas, a questão dos valores familiares também, que ele deixou ao largo disso. Um candidato que já pregou aí a legalização de drogas, a questão da tal de ideologia de gênero, que prega que numa escola os banheiros podem ser frequentados por meninos e meninas, entre outras coisas, suas amizades, etc, etc, etc. Então, acredito que dá para decidir de forma tranquila. Agora, todos, eu entendo, devem se preocupar com o destino da sua pátria. Não sou eu, o Zema, o Paulo Guedes aqui, ou a Carla, né? Todos nós somos responsáveis. Na ponta da linha, se escolher mal, o preço virá para todo mundo. Quem diria a nossa Argentina está enfrentando a dificuldade de momento. Mas tudo bem. Zema, satisfação tê-lo aqui. Eu tenho mais 2 eventos hoje ainda, né? Daqui a pouco eu tenho na periferia de São Paulo. E vou tentar ir num tempo, né? Nem que chegue para o segundo tempo para ver o Palmeiras e Avaí aqui no Parque Antártica, no Allianz Parque. Tá ok? Zema, prazer falar contigo. Prazer foi meu, presidente. Eu quero só complementar aí o que o senhor disse. Quem é mineiro sabe mais ainda que PT significa partido da tragédia, presidente. Salário do funcionário público atrasado, uma merenda escolar que era uma água com arroz, as prefeituras de Minas Gerais quebradas, a rede pública sem medicamento. Nós tivemos casos aqui de cidades que têm um único posto de saúde, durante a gestão PT ficaram fechados, porque não havia os repasses. E o maior crime de todos, presidente, que foi descontar de 240 mil funcionários públicos o empréstimo consignado e não pagar os bancos, mandando o nome de 240 mil pessoas para o SPC e Serasa. Isso é que o PT é capaz de fazer. Então, Minas Gerais, eu falo que aqui, eu faço questão, presidente, de mostrar como eles são capazes de danificar tudo que está funcionando. Nós pegamos aqui um estado arrasado que estava um caos. E isso não pode acontecer no Brasil, não. Já tiveram a chance, ficaram aí em Brasília 14 anos. E fizeram o quê? Fabricaram a maior recessão da história do Brasil em 2015 e 2016, com mais de 3 milhões de desempregados. Sem contar a corrupção, sem contar os escândalos. Então, na minha opinião, presidente, PT nunca mais. As experiências que não deram certo não podem ser repetidas. Eu sempre apelo ao mais jovem, que não viveu esse momento e está iludido aqui com promessas. Converse com seu pai, com sua mãe, com seus avós, com os parentes, tios mais idosos, para que você possa tomar uma decisão certa. Porque a decisão tomada errada, todos nós pagamos o preço. E nós não queremos a volta ao passado, como alguns países aqui da América do Sul voltaram ao passado.
Então, o Brasil está com essa economia arrumada, um trabalho muito difícil, por parte da nossa equipe econômica, Paulo Guedes aqui do lado. Nós estamos segurando a questão de valores familiares, fazendo valer isso aí, falando muito de liberdade, isso não tem preço. Hoje a gente vê que, infelizmente, né, a Jovem Pan sentiu aí o que eu vinha falando há mais de 2 anos, liberdade. E eu sempre falo, a imprensa, por mais que a gente porventura não goste dela, uma imprensa não funcionando é o que de pior pode acontecer num país. É uma sinalização realmente que a democracia está agonizando. A gente sabe muito bem disso daí. Então, acredito que com essa experiência da Jovem Pan, eu estou vendo uma mobilização junto à maioria dos órgãos de imprensa no Brasil, repudiando isso, e nós esperamos que brevemente voltemos à normalidade. Bem, eu quero me encerrar aqui, Zema, que eu tenho 2 compromissos ainda, agradecer mais uma vez você. Você abraçou a nossa causa, estou muito feliz com isso, e você faz pelo seu Estado e pelo Brasil, vendo o que aconteceu com a administração do PT aí em nossa Minas Gerais. Sempre falo aqui, né? Muita coisa fizemos juntos aí para Minas Gerais, como por exemplo, te anunciei agora a questão da cota 762 no Lago de Furnas, está garantida a manutenção da mesma, não será mais prejudicado o turismo na região. Também, né, a exploração de lítio aí no Vale de Jequitinhonha, já é uma realidade. Todas as condições legais estão prontas para que o empresário compareça e comece a explorar nessa, que é uma região mais humilde do seu estado. E também o metrô de BH. Tem 2 bilhões e 800 milhões do governo federal, 400 milhões do governador Zema, e a licitação será feita agora em dezembro. Deixar claro, Lula, Dilma, com dinheiro nosso do BNDES, fizeram o metrô lá em Caracas, capital da Venezuela. E aqui no Brasil não arranjaram meios para fazer a extensão do metrô aí de BH. A gente aprende com o erro dos outros, né? Vê o que os outros fizeram e, repito, não vamos dar um passo atrás. O Brasil vai para frente agora, tem tudo para dar certo. Parabéns, Zema, pela sua reeleição. Obrigado a todos os mineiros que votaram em mim. Quem não votou, eu peço o voto agora. Eu pretendo, sim, se Deus quiser, ter uma vitória em Minas, que afinal de contas, né, quem ganha em Minas, ganha no Brasil. E afinal de contas, Zema, eu também sou mineiro de Juiz de Fora. Exato. Eu renasci em Juiz de Fora. E o Braga Neto, nosso vice, também é mineiro aí. Um abraço, Zema. Muito obrigado aí. Presidente, antes do senhor ir embora, olha quem chegou para te dar um beijo. Ah, meu Deus do céu. Quem é esse cabra aí? Depois dizem que é homofóbico. Não tem nada de homofóbico. Vai, abraça de novo. Eu sou homem-fóbico. Vê se eu gosto do Paulo Guedes. Aí, PG. Presidente, antes do senhor ir embora, deixa eu só segurar. O Zema tem um recado e vai falar com o Agostinho. O Zema tem um recado e vai falar com o Agostinho. Gente, mas o presidente tá querendo fugir de mim, eu preciso que ele dê um recado para os... Eu quero dar um recado pro Zema. Ô, Zema, governador. Zema quer dar um recado. Pois não. Zema, tava bom. O PG também é mineiro. Zema, tava bom. Você chegou, ficou melhor. Isso. Presidente, ministro, eu quero passar aqui um recado antes de sair. Amigos meus de São Paulo já me enviaram aqui que no dia 25, à noite, lá no vão livre do MASP, na Avenida Paulista, às 7 horas, vai haver um ato pela liberdade de expressão, para todo mundo ir vestido de preto e branco. E aí nas redes sociais já tem um site, já tem um Instagram, censura_não, para o pessoal encontrar. Então vamos combater essa censura, que é um absurdo. Não podemos aceitar isso aí. Fica aí o recado do pessoal de São Paulo. Obrigado, governador, pela sua participação. Estamos juntos com você, todos juntos. Presidente, não. O presidente, ele foge. E a gente precisa... Eu tenho tanta coisa para falar com o senhor ainda. Esquece o Palmeiras, presidente. Fica com a gente. Eu tenho um encontro aqui com o Tarcísio. Então, deixa eu só pedir um favor. Agora. Por favor, se o senhor puder falar para os indecisos, para quem não votou, para quem se absteu de votar, que às vezes tem implicância, acredita nas mentiras. Se o senhor puder falar de coração com essas pessoas que ainda estão indecisas sobre o voto. Olha, nós temos visto aqui em alguns países da América do Sul que a quantidade de pessoas que não vão votar ou anulam seu voto é muito grande.
e um percentual realmente que é decisivo. Então, eu apelo a você que decida. Eu nem vou pedir para votar em mim. Vote sim ou não, nesse ou naquele candidato. Se você estudar um pouquinho, obviamente eu sei que lado você vai votar e sei qual número você vai apertar na urna. Será o 22. Mas, em especial os mais idosos, você mais jovem, que quer votar, vai votar, leva teu avô, tua avó. E, por exemplo, tem certos estados que é um voto só. Minas Gerais, por exemplo, é um voto só para presidente. Lá já decidiu o governador. São Paulo são 2 votos. Distrito Federal, 1 voto só. Rio de Janeiro, 1 também. Vá votar. É hora de você decidir qual Brasil você quer para você. Jovens, o teu futuro está em suas mãos. Presidente, olha quem entrou aqui agora, a gente vai te segurando. Seu Tarcísio, nosso governador de São Paulo. Vote 10! Esse negócio de homofóbico não cola mais, agora ele é canibal. Porque ficou tão nítido, veja só. Carla, desde que a gente se conhece, a gente passou todos os natais, todos os meus aniversários. Opa! A gente só não passa os aniversários do presidente, que ele gosta de pescada, e eu não gosto, a Michele não gosta, então ele passa com os amigos dele e a Laura. E aí agora eles inventaram isso, que ele é canibal. Até nas cirurgias do senhor eu estive. Então, como a gente conseguiu derrubar isso aí... Você esteve comigo no Uruguai também? No Uruguai também, é verdade. Fala por quê, fala por quê. Não, eu não tenho caso com o presidente, nem com a primeira-dama, por favor. Mas, assim, foi construída, de fato, essa narrativa, porque, no fim das contas, ninguém na sociedade quer ser homofóbico ou racista. Então, atribuindo isso ao presidente, eles acham um caminho para dizer, não, você não vai votar nele porque você concorda com esse comportamento. O melhor amigo do presidente é o Hélio Negão, que ele não está aqui hoje ainda, né? Infelizmente. Mas, assim, da época, eles são amigos da época em que sequer se falava em racismo. Correto? Sim. O presidente nunca nem passou pela cabeça dele questionar essas coisas, sabe? Para as pessoas. E agora eles estão desesperados, né? A gente vê muito isso. A desesperação faz com que fiquem procurando ali outros nomes para chamar o presidente, porque realmente o de racista e homofóbico e o de misógino não cola mais, né? Já que a maior bancada feminina da história do país hoje foi eleita junto com o nosso presidente. E ele, inclusive, fez, na minha opinião, uma das maiores transformações na vida da mulher, que foi recentemente aprovar a lei que faz com que a mulher não precise da autorização do homem, verdade, correto? Nem de ter uma quantidade mínima de filhos ou uma idade mínima, que acho que na época era de 30 anos, para fazer a laqueadura. Isso aqui é a maior representatividade da mulher e da luta da independência da mulher da história do nosso país, porque durante muito tempo ela foi dependente, sabe, do homem para poder fazer o que ela quisesse. E o nosso presidente, ele trouxe as pessoas, independente de quem elas são, se elas são pretas, brancas, bicha, lésbica, hétero, ele trouxe a liberdade de ela escolher o que ela quer ser. Quando o nosso presidente flexibiliza a você abrir uma empresa e acaba com a burocracia, faz com que você que é bicha ou que é preto possa ter o seu próprio negócio. E a partir disso você possa ter independência financeira. E a independência financeira que nos traz liberdade. Queridos, uma coisa, no meio LGBT, inclusive, você ser uma bicha pobre e preta, você não tem vez. Afeminado, então, que nem eu, não tenho vez no mundo LGBT, porque eles gostam daquele padrão heteronormativo. Graças à política do presidente, eu sou uma bicha respeitada. Eu sou uma bicha que consegue empreender, ganhar dinheiro, gerar emprego. Isso eu só consegui graças à liberdade financeira do presidente, em parceria com o nosso ministro Paulo Guedes, que eu sou muito fã. Fico fingindo até que eu não sou tão fã assim, né? Fico fingindo costume. Tá. Presidente, mas rapidamente aqui, rápida informação que ele falou aqui da laqueadora. É um projeto lá do parlamento, nós participamos, sancionamos. O seguinte, idade para a mulher fazer a laqueadora, passou de 25 para 21. Quando fazer? Ela tinha que esperar 6 meses após o parto. Ela pode fazer no dia do parto.
E o mais importante, ela tinha que ter autorização do marido ou companheiro. Agora, não tem que ter mais autorização do marido ou companheiro. O senhor melhorou muito a vida das mulheres, presidente. O senhor muito. Respeita as mulheres. O homem pode fazer a vasectomia, mas ele reage. Não, e as terras que o senhor deu para as mulheres, os títulos de terra, muito mais para a mulher do que para homem? Dos 420 mil títulos da reforma agrária, o registro, né, da terra, 80% foram para as mulheres. O senhor nunca desrespeitou a mulher? Mas nunca fui desrespeitada, não existe misoginia, isso é discurso da esquerda. Aliás, hoje o senhor candidato empurrou uma mulher durante a campanha dele, o outro candidato. Por que derrubaram esse vídeo? Que ele empurrou uma mulher, o outro candidato lá, e acusa ele de misoginia? Volta pro vídeo, Google. Vai, presidente. Outra coisa, presidente, os gays, não cai mais esse papo de que o senhor é homofóbico, viu? Olha só, porque os senhores falaram na outra eleição que o senhor ia mandar matar gay, lembra? Acabou de chegar o Anderson Torres aqui, o nosso ministro da Justiça. O número de mortes, homicídios, problema de fogo, caiu bastante. E nessa balada caiu também o número de homicídios contra a população LGBT. Caiu o feminicídio. Se tivesse aumentado, estaria me criticando. Não, te criticam por qualquer coisa, né, presidente? Qualquer coisa. E o Lula agora falou que o senhor não recebeu a facada, não, que é mentira. Vai mostrar, presidente? Mostra a cicatriz. Precisa levantar, presidente. Eu tinha uma barriga de tanquinho até 2018. Olha a mentira. Não, andava de bicicleta bastante, ainda jogava uma peladinha, dava uma corrida na praia. Daí eu fui ser sedentário, tá? Mas tô vivo, foi um milagre a minha sobrevida, né? Estou muito feliz. E mais ainda, apesar de ser difícil e ser atacado todo dia, eu estou muito feliz pela missão de Deus de ser presidente da República e ter uma equipe maravilhosa do meu lado, como está aqui o PG, está aqui o Tarcisão do Asfalto e está o delegado da Polícia Federal, o Anderson aí, que é ministro da Justiça. Eu tenho que sair, meu Deus do céu. Não deu para ver sua cicatriz. Mostra lá para geral, presidente. Não vou mostrar minha barriguinha, não. Não. É verdade, tá, gente? Se você procurar aí no Google a facada, Tarcísio, a importância do governador Tarcísio aqui em São Paulo, a aliança com o senhor aqui. Afinado com o governo federal, vai ser muito mais fácil nós buscarmos soluções para São Paulo, ele com contribuição. São Paulo aqui é o estado aí, realmente, que é a locomotiva da nossa economia. É um estado que tem o maior parque industrial aqui, entre outras coisas, e será um estado muito bem administrado, a exemplo do que ele foi à frente do Ministério da Infraestrutura. Eu só estou triste uma coisa, né, que eu sendo reeleito, se Deus quiser serei, não teria o Tarcísio lá no Ministério da Infra. Mas de vez em quando vou ligar para ele e pedir uns conselhos sobre alguns assuntos, com toda certeza, que pese o indicado por ele, que está lá, que é o Marcelo, está fazendo um trabalho excepcional. É o Roberto Justus que chegou, presidente. Eu tenho que sair, não posso ficar mais aqui, não. Eu tenho 2 compromissos hoje ainda. Ai, que pena. Tem um que tem 400 pessoas agora esperando mais ou menos. 4 mil. 4 mil pessoas me esperam. Tem que sair agora, por favor. Bom, presidente, são só para aproveitar a presença do senhor aqui, dizer da minha felicidade de ser testemunha da história, de ter conhecido um presidente que está travando uma luta pela liberdade, travando e antecipou essa luta. Percebeu que isso ia acontecer, percebeu que a censura podia chegar, percebeu que a sociedade estava em risco. Um presidente que ajudou a conduzir um Brasil que superou todas as crises e hoje é um exemplo para o mundo. Brasil que está crescendo, está gerando oportunidade, criando empresa, criando emprego. E eu tenho certeza que o que nós fizemos é uma aliança com a prosperidade. O Brasil tem um encontro marcado com sucesso, com a vitória, com a prosperidade. Um recado então para as mulheres e acabou, presidente. Aqui sua câmera. Olha, eu tenho algumas paixões na vida, né? Uma é a Dona Laura, Dona Michele, a minha sogra também. Um beijo em todas as mulheres do Brasil, um abraço nos homens, tá certo? E vamos em frente, pessoal. Esse Brasil é um país fantástico. E tão importante quanto o oxigênio é a nossa liberdade. E a amizade que a gente tem, as pessoas que se aproximam, que se sacrificam, né, que estão ao teu lado, isso não tem preço. E o dever de gratidão que eu tenho para com todas as pessoas é muito grande. Brasil! Vamos embora, pessoal! Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Gente, a live continua. Olha os justos entrando.
Gente, é tanta gente boa. Põe na geral, senão vai perder. Porque quando o presidente levanta, todo mundo levanta. Oi, Justo, tudo bem? Vamos lá. Quer ficar aí, presidente? Fala, Justo. Gente, a live não... Eu sou mais bonito, hein? O presidente disse que é mais bonito. Votem aí no YouTube quem é o mais bonito. Gente, não, vou continuar. Me dá uma fechada aqui, ó, aberto como vocês quiserem. Muita gente na programação, não para de chegar gente. Agora chegou Roberto Justus, um dos maiores empresários desse Brasil, que apoia abertamente o nosso presidente Bolsonaro, candidato à reeleição. Teremos outros empresários também importantes aqui na fila. E pessoas famosas como Karina Bach, Luciano Hang, Silas Malafaia, Latino, Yudi Tamashiro. Justus não demite o presidente, né, Justus? Ô, Justus, como é que você falava lá no Aprendiz? Você, o presidente... Esse não tá demitido. Esse não tá demitido. Esse a gente quer pra sempre. Tarcísio, não pode ficar mais... Ó, tá demitido quem escreveu meu nome errado, tá? Ah, tudo bem. É com U. É Justus com U. É Justus com U. É com U. Justus, você é alto, a gente vai ajustar a sua câmera. Obrigada a você que está nos acompanhando. Por favor, sintonize aqui na nossa live, compartilhe com seus amigos. Somos mais de... Quanto a gente está agora na live, gente? 1.100.000! Uhul! E agora com o Roberto Justus aqui na mesa. Roberto, você já me entrevistou uma vez, mas você nunca disse se eu estava demitido ou não. E eu quero ter essa sensação de que eu tô no Aprendiz. Como é que você fala? O Paulo Guedes também nunca demitiria, né? Se eu demitir o Paulo Guedes, você tá brincando? Mas dos grandes motivos da gente querer mais 4 anos do nosso presidente é dar uma oportunidade ao nosso ministro de poder completar um trabalho. Porque se você parar para analisar seriamente, eles começaram um governo que o governo estava aparelhado de uma série de pessoas do passado. Aí pegaram uma pandemia pela frente, depois uma guerra pela frente. E olha o que foi feito com a economia do Brasil nesses 4 anos. É só olhar. Eu digo sempre para as pessoas que ficam falando, não, mas o presidente é bravo, o presidente perde um pouco a estribeira. Tal. Ele tinha que bater para quebrar a espinha dorsal de um sistema enraizado, de um sistema corrupto, de um sistema de interesses, de uma coisa muito complexa. E colocou ministros técnicos, como este que está aqui, que é o maior ministro da Economia do mundo atualmente, na minha opinião. Dificilmente vai encontrar alguém do nível dele, não só em termos de economia, mas em termos de cultura, em termos de visão, em termos de cabeça moderna, tal. Enfim, a gente sabe quem é o nosso ministro e o presidente acertou. E olha que teve pressão para tirar esse ministro lá atrás, né? E ele, tanto quanto o ministro Tarcísio, que acabou de sair daqui, quanto os outros ministros muito bons, quer dizer, um ministério técnico que não foi nomeado por interesses políticos. Isso nunca tinha acontecido no Brasil. Exato. E se a gente possa imaginar, sem querer ter bola de cristal, porque eu acho que nós não vamos ter que passar por isso, eu espero. Mas vão voltar as nomeações, por isso que eles não estão, inclusive, dizendo quem serão as pessoas. Não vai voltar, justo. Não, mas se por acaso eles vencerem as eleições, vão voltar os interesses, as nomeações, as coisas. Nós vamos perder essa chance que o Brasil tem de passar para o primeiro mundo, para integrar o mundo de uma forma que todos nós empresários, todos nós brasileiros queríamos, que o Brasil pudesse, né, finalmente, né, ministro, você tendo mais 4 anos na sua frente, dando... Ministro, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu conheço bem a história do ministro. O ministro teve um prejuízo danado como empresário em aceitar essa função. Então, isso mostra o espírito verdadeiro de um homem que quer fazer o bem do Brasil. Imagina o prejuízo que ele teve, com a genialidade dele, com os negócios que ele teve a vida toda. Ele deixou 4 anos, ele vai deixar 8 anos, ele vai estar fora da iniciativa privada. Não é fácil. Não que ele precise tanto, porque ele é um homem de sucesso, mas não é muita gente que pensaria assim, né? Então, eu não quero me alongar muito, mas assim, o que eu fico muito feliz em ver é, primeiro, estava dizendo sobre o presidente. Presidente, pode ver o presidente agora. O presidente não está... O presidente está... Essa entrevista ontem, nesse pool com o SBT, CNN e todos, você viu a tranquilidade, a qualidade das respostas, o preparo do presidente. Então, ele não precisa mais bater, porque ele já conseguiu o que ele precisava fazer. Então, ele está vislumbrando 4 anos de uma forma diferente, de uma relação diferente com todos, né? Ele vai presidir para todo o Brasil e não só para quem o apoia, porque ele é o presidente de toda essa nação e de todas as pessoas, inclusive os petistas, inclusive todos que não gostam do presidente. É assim que ele tem que agir. Eu queria passar a bola para o ministro Paulo Guedes justamente por isso. Eu vou falar de um jeito bem assim para as pessoas mais humildes que entendem. O governo PT, quando ele entrou, ele gastou o dinheiro todo, foi jorrando dinheiro, né, sem se preocupar com o que tinha guardado. E é muito fácil fazer um governo assim populista, que você gasta, sem se preocupar em arrumar a casa, né, ministro Paulo Guedes? E depois você quebra o Brasil.
A gente ficou muito perto de quebrar. Contanto que a presidente Dilma, que entrou depois de Lula, sofreu um impeachment, porque a gente estava caminhando para o buraco, né, ministro? Estávamos. Na verdade, é um modelo econômico. Quando o modelo é ruim, vocês podem ver, a América Latina está desmanchando. A Venezuela já está num estado que nós chamamos de miséria, o caminho da miséria. A Argentina está indo para a hiperinflação. A Colômbia estava bem lá atrás. A Colômbia estava bem, vai para o caminho errado. Piorou, está indo para o caminho errado. Chile também. Chile está indo para um caminho complicado também. Então, o que aconteceu com o Brasil é que nós já fomos a nação mais dinâmica do mundo. O Brasil tem a maior colônia de japoneses fora do Japão. Tem mais japoneses fora do Japão. Se você quiser procurar japonês fora do Japão, vem para o Brasil. É onde tem mais japoneses fora do Japão. Também. Segunda maior colônia de italianos. Terceira maior colônia de alemães. Trazendo gente do mundo inteiro. O Brasil tem uma dinâmica enorme. Meu pai não tinha curso superior e conseguiu criar a família toda, melhorando, porque o país crescia 7,5% ao ano. O que aconteceu conosco é que nós fomos capturados por um modelo errado e normalmente associado ao socialismo. No Brasil, curiosamente, foi um regime até de direita. Os próprios militares também fizeram a estatização. Aquilo funciona durante um certo tempo, fazer estrada, fazer ferrovia, fazer usina hidrelétrica, isso funciona de um certo tempo, mas depois, ali na frente, colapsa. Então, nós assistimos o colapso da União Soviética, assistimos o colapso da economia brasileira, o colapso do Chile, o colapso de Cuba, e o Brasil estava nesse caminho. O presidente Bolsonaro era um conservador que se revoltou contra essa corrupção na política. Contra como esse você sistema, disse, né? Era um sistema. Corrupção na política e estagnação econômica. O presidente Bolsonaro se revoltou contra isso e liderou um movimento de conservadores. Os liberais vieram juntos numa aliança contra a esquerda, uma aliança política, democrática. Pela primeira vez em 30 anos, conservadores e liberais venceram a esquerda. Foi uma vitória da centro-direita. E aí aconteceu o seguinte, politicamente, o Congresso foi mudando. Era 30% de esquerda, era 70% de centro-esquerda, depois meio a meio na eleição de 2020, e agora em 2022 já o Congresso é 70% de centro-direita. Então é como se nós realmente tivéssemos começado um novo caminho. E o Brasil já está crescendo. O Brasil já está crescendo, é a economia que mais cresce no G7. Das 7 economias mais avançadas do mundo, o Brasil é a que mais cresce. E, milagrosamente, que a gente nunca viu isso antes, né? Inflação mais baixa que nos Estados Unidos. Isso é inacreditável. Exatamente, inflação mais baixa que nos Estados Unidos, na Inglaterra. Inclusive, de 20 países mais avançados do mundo, só 3 países têm inflação mais baixa que o Brasil. Japão, China e Arábia Saudita. O Brasil tem a menor inflação de todos esses países. Então, realmente, eu acho que o presidente conseguiu, nessa aliança de liberais e conservadores, nós conseguimos fazer o seguinte. Nós estamos crescendo, temos investimentos, temos tudo. Agora, temos também o social. É o maior programa social que o Brasil já teve. 3 vezes maior do que antes. Então, tinha um Bolsa Família aí de 180, 190 reais. Hoje são 600 reais por família. Sabe, ministro, que eu fico absolutamente surpreso que, fora esse plano que é muito importante, a gente sabe que esse desequilíbrio de renda no Brasil é uma coisa que incomoda muito a gente. Sim. Né? Porque para ter uma economia sólida, você precisa de uma classe média sólida. Estados Unidos, que é a maior economia da história da humanidade, né? Nunca um país teve uma hegemonia tão grande, econômica Sim. e militar, na história. Nenhum outro país. Sim. O que se sustentou aquela economia? A classe média fortíssima. Exatamente. Né? Então, Exatamente. eles pensam, não, todo mundo é milionário nos Estados Unidos. Não é, Não, uma pequena minoria. Não. Grande força da classe média e menos pobreza. Né? O Brasil precisa ter uma classe média Milhões forte, de né? pequenas e médias empresas. Não, e o exemplo que vocês deram quando da pandemia, com aquele auxílio que foi dado emergencialmente, foram quantos Sim. bilhões, ministro, que foi dado? Foram 68 milhões de brasileiros que foram protegidos. E foram quantos bilhões de reais de investimento? Foram 50 bilhões por mês. Foi inacreditável, foram que 600, 700 bilhões? Começamos com 50 bilhões, que era o Bolsa Família. O Bolsa Família antigo estava em 40 e poucos, fomos subindo devagar. Hoje são 150 bilhões por mês. 20 milhões de famílias, em média 3 pessoas. Mesmo com essa coisa da pandemia, ministro, não total, desequilibrou o orçamento.
Valor total 700 bilhões em um ano. Imagina, ministro. 700 bilhões em um ano. Também aqui. Não desequilibrou, porque a gente podia imaginar que isso era um investimento fora totalmente do que todo mundo esperava. Né? Os planos do governo, quando o ministro assumiu, o presidente Bolsonaro assumiu, não imaginava que ia acontecer essa pandemia. E 700 bilhões e o país consegue fazer frente a um e pagamos pela guerra. Somos uma e depois geração, vem a guerra que somos uma geração que pagou por tudo isso. Nós estamos com a dívida no mesmo nível que estava em relação ao PIB de antes, porque nós soubemos pagar pela guerra. Nós fizemos sacrifícios, cortamos outros gastos. Então, não faltou dinheiro para vacina, não faltou dinheiro para combater a pandemia, mas, por outro lado, muita gente fez sacrifício. Teve gente que perdeu a vida, teve gente que perdeu a empresa, teve gente que perdeu o emprego. O funcionalismo público contribuiu também, interrompendo os reajustes de salários. Agora nós vamos retomar os reajustes de salários com aumentos acima da inflação. Então, o Brasil realmente deu um exemplo durante toda a pandemia de enfrentamento. E eles lá fora reconhecem isso. Eles lá fora reconhecem. O Brasil teve um desempenho melhor economicamente. Eles estão com a dívida subindo explosivamente, eles estão com a inflação subindo. O Brasil já está com a inflação descendo, eles estão com a inflação subindo. O Brasil já está retomando o crescimento, eles estão com a economia caindo. Então, o nosso desemprego veio de 14,9% para 8,9% e continua descendo. O Brasil criou mais empregos durante a pandemia, nós criamos mais empregos do que os Estados Unidos, a Alemanha e a Inglaterra juntos. Nós somos hoje 100 milhões de brasileiros trabalhando. 100 milhões de brasileiros. Fantástico. Não, e fora, só pegando o gancho nisso, né, a pandemia que tanto criticam o presidente, né, nós vimos no último debate que o adversário ficou quase metade do primeiro bloco inteiro falando sobre isso. Foi o país que talvez melhor administrou a pandemia. Falam do atraso, tal, porque o presidente já explicou isso, né? Foi que um dos que mais vacinou no mundo, nós vacinamos mais que países europeus. Sim, né? sim. A população total do Brasil foi uma das mais vacinadas Segundo do mundo. Segundo do mais mundo. vacinou. Perdemos o quê? Para os Estados Unidos? Estados Unidos, mas se colocar proporcionalmente, a gente vacinou mais. A gente vacinou mais na proporção, porque eles têm 300 e tantos milhões de habitantes. E esse plano emergencial que cuidou das pessoas, talvez não tenha paralelo no mundo todo. Então, é uma injustiça dizer, né? Poderíamos ter sido um pouco mais rápidos, mas era difícil, porque não tinha aprovação da Anvisa, tinha uma série de outros aspectos. Mas, enfim, eu queria, se pudesse, perguntar para o ministro, porque aí representando um pouco todos os empresários desse país que adorariam fazer essa pergunta nesse momento, dessa live tão importante. A gente fez uma análise rápida aqui para trás, né? Para trás nós fomos brilhantes, ministro, eu fico muito feliz e muito orgulhoso de ter um ministro como você aqui no nosso país. Eu continuo com o emprego, então? Não, pelo amor de Deus. Não vou ser demitido? Jamais vou te demitir. E o PT? E o PT vai ser demitido? O PT já está demitido há muito tempo. Eu não consigo entender, por isso que eu fiz até um vídeo onde eu falava que eu não consigo entender essas pessoas, e principalmente alguns empresários que não ficam falando que o presidente ameaça a democracia. Essa foi a pessoa. Eu só vou voltar depois da pergunta, tá? Que eu quero falar de futuro. Rapidamente dizer assim: o presidente foi a pessoa mais batida, mais criticada, mais, né, por toda a imprensa, por tudo, e nunca ninguém foi preso, nunca ninguém foi censurado. Pode falar o que quiser. O presidente deu liberdade, né, contra até o próprio interesse dele, eventualmente, mas mostra que ele é um democrata, uma pessoa que não tem liberdade de opinião. Liberdade de opinião, de expressão. Liberdade econômica, liberdade de expressão. Só se fosse liberdade de imprensa. Agora, ele xinga de vez em quando. Se isso for crime, xingar de vez em quando, né? Eu não acho que é um atentado à democracia xingar alguém. Ele xinga de vez em quando. Agora, não mandou prender ninguém. E as pessoas evoluem, gente, é uma coisa muito importante. Se você olhar o passado, o presidente falou coisas que tenho certeza que ele até se arrepende, às vezes, por uma mulher, uma brincadeira, uma coisa. Ele é muito brincalhão, ele é aquele jeitão simples que ele tem, mas é um cara que tem uma inteligência intuitiva fantástica, você tem uma visão boa, sabe o que está fazendo porque contrata ministros, né, do nível de vocês. Então, assim, eu acho que o presidente tem toda a condição do mundo de seguir à frente, fazendo agora, dessa vez, uma coisa bem diferente, né? Acho que a lição de casa foi feita nesses primeiros 4 anos, o presidente já mudou. É só olhar as posturas dele nas últimas entrevistas, nas lives, nos debates, você já pode perceber que no ser humano, a qualidade de você reconhecer que você precisa mudar, né? Nós estávamos brincando com o ministro, nós estávamos falando, ele finalmente assumiu a liturgia do cargo de presidente, né? Presidente, você pode ser simples, mas por favor, vamos, né, entender que você é o líder desse país e você é a imagem que o país vai passar para fora e para os jovens. Então, você tem a obrigação de segurar um pouco a tua... Mas... né? Ele fica revoltado com as injustiças, aquele jeito dele, exagerado. Mas mudou da água para o vinho, eu tenho certeza que nós vamos ter um novo Jair Bolsonaro daqui para frente, né? E isso é muito importante.
Tô certo ou tô errado, ministro? Certo, José. É importante dizer o seguinte, nunca teve um presidente com um grupo de ministros, como você falou, escolhido dessa por qualidade, ele, não. Dessa qualidade e tão leais a ele. Isso mostra o líder que ele é. E com muitas mulheres, né, Fábio? Muitas mulheres. E o presidente, tinha ele Arruda, deixa a Damares, gente trabalhar. Tereza, a ministra Tereza, que foi a melhor ministra de Agricultura que eu já vi, né? E eu destaco essa escolha técnica dos ministros. Por exemplo, eu sou delegado da Polícia Federal, não teria em outro governo chance nenhuma para ser um ministro de Estado. Imagina, para ser um ministro da Justiça. E eu te digo que isso ajudou demais, principalmente no combate à corrupção. Eu vejo essa um grande divisor de águas do nosso governo, uma escolha técnica de ministros que são concentrados no interesse público, em fazer funcionar. As estatais tinham um prejuízo de 30 bilhões, quase 40 bilhões por ano, estão dando lucro 180 bilhões por ano. A corrupção diminuiu. E o ministro Paulo Guedes está quebrando todos os paradigmas. Né? Todas as agências que projetavam o crescimento do Brasil começaram com 0% esse ano, 1, 2%, já estão passando de 3%. Eu acho que a gente vai crescer, talvez, esse ano mais que a China. Mais que a China. Parece que a China está crescendo. Nos 40 anos isso não ocorreu. Isso nunca aconteceu. Inflação mais baixa que nos Estados Unidos, na Alemanha, crescimento maior que a China. Nós somos do G20, ministro, a quarta menor inflação, só atrás da China, Japão e Arábia Saudita. Sim. E tem nenhum país da Europa. E tem um crescimento econômico contratado se seguirmos no caminho da prosperidade. Essa é a minha próxima pergunta. Nós estamos no trilho de novo. Frente. Estamos no trilho de novo. Quer dizer, o Brasil está recuperando sua dinâmica de crescimento. Porque existe muito isso. Quando o mundo estava com o crescimento sincronizado, durante a globalização, os últimos 30, 40 anos, o mundo se sincronizou, começou a encaixar, 3,8 bilhões de pessoas saíram da miséria. China, Paquistão, Indonésia, Índia, metade da população mundial conseguiu escapar da miséria, mergulhando no capitalismo global, globalizando. E enquanto eles estavam fazendo isso, nós fomos para a hiperinflação 2 vezes, nós fizemos moratória externa, nós tivemos as 2 maiores recessões da história, 3,5%, 2 anos seguidos, destruindo emprego. Então, em 15, 16. Então, o Brasil, que era um país que trazia imigrantes do mundo inteiro e crescia 7%, 8% ao ano, o Brasil foi aterrissando até estagnar completamente. E foi aquilo que você falou. Corrompeu a democracia, eu digo sempre isso, eu nem culpo as pessoas, eu não digo ao indivíduo A, B, C, nem mesmo o partido. O que eu digo é o seguinte, um regime econômico dirigista, intervencionista, descentralizado, ele produz a corrupção e a estagnação. Então nós corrompemos a democracia brasileira e nós estagnamos a economia brasileira. Quando nós mudamos esse eixo e fizemos o contrário, em vez de 40 anos com os impostos subindo, vamos reduzir os impostos. Em vez de 40 anos com a economia fechada, vamos começar a abrir. Em vez de 40 anos em cima de empresas estatais, vamos seguir com as privatizações. Bastou tomar esse rumo e o Brasil começa a recuperar a sua dinâmica de crescimento. Então, nós já estamos crescendo, 3%, 4,5% ano passado, todas as previsões furadas, né, como você falou. Previram que o Brasil ia cair 10%. Nós caímos 3,9%. Caímos menos do que os países avançados, à exceção dos Estados Unidos e China. Depois previram que o Brasil ia ficar em depressão. Nós falamos que ia voltar em V, voltamos em V caímos. E crescemos mais do que caímos. Depois nós íamos perder a capacidade de crescimento. Já crescemos de novo 3%. Esse ano vai dar 3%. A China vai dar 2,7%. Os Estados Unidos vão ter recessão já no segundo semestre. Então o mundo está descendo. Ministro, e o Brasil está recuperando. Porque, assim, muita gente muito leiga, às vezes, em economia, etc., né, pode não entender, e tem muita gente nos ouvindo, milhões de pessoas aqui, mais de 1 milhão, né? Já. Antes, porque eu queria muito falar do futuro, em 2 minutos eu vou falar, mas tudo isso que você está dizendo agora, que a gente constata, eu sei bastante, acompanho bastante as estatísticas, nós podemos acreditar ao quê de a gente ter conseguido, primeiro, escapar de um cenário terrível de pandemia e de guerra, de conseguir ter os índices e os números que você conseguiu trazer, na verdade, você, toda a tua equipe econômica e o presidente Jair Bolsonaro, com todos os ministros, qual foi essa mágica? Por que nós conseguimos isso? E no passado, eu nem sonharia em ver em nenhum outro, com todo respeito às administrações anteriores, dificilmente você teria um jogo de cintura, vamos dizer assim, uma reação tão fantástica de um governo à situação tão difícil que ele passou. O que você, em curtas palavras, poderia acreditar esse sucesso econômico do Brasil e essa defesa que o Brasil conseguiu fazer dentro de um cenário tão difícil?
O que nós fizemos tão bem de lição de casa que a gente conseguiu chegar nessa situação que nós estamos hoje? Eu acho que o presidente conseguiu motivar toda a equipe para ir na direção correta. Nós já tínhamos um mapa correto, nós estávamos indo naquela direção. Quando a pandemia bateu, cada um se multiplicou no seu desempenho, e é impressionante, porque a Tereza Cristina manteve a turma produzindo no campo. O Tarcísio garantiu que as estradas estavam desimpedidas, trazendo a comida para a cidade. Nós, na economia, provemos justamente as camadas de proteção para os mais frágeis. Isso tudo começou a encaixar. O Fábio entrou e em 2 anos conseguiu trazer o 5G para o Brasil, com educação, com tudo conectamos isso. O Anderson pegou, todas as escolas o Anderson pegou a criminalidade e caiu de 60 mil para quantas mortes por ano? 39 mil. Com 39 mil. Quer dizer, caiu 20 mil mortes a menos. Então, eu acho que todo mundo se empenhou. E o Brasil poderia ter ido melhor. Se nós tivéssemos um pouco mais de ajuda também, porque, e aí é um problema de comunicação, que você conhece extraordinariamente bem, que é o seguinte: nós tivemos uma dissonância cognitiva. A esquerda tinha ficado no poder 30 anos e ela não aceitou o resultado da eleição. Ela começou a bater desde o primeiro dia. Nunca conseguimos ajuda. A mídia começou a bater, o Congresso estava batendo um pouco também no início. Aí, com o tempo, à medida que a crise se agudizou, todo mundo começou a perceber, e aí sim começamos a ter ajuda. É claro que um ou outro da mídia continuou negativo, descredenciando a mídia. Quem comete excessos descredencia seu próprio poder. Então, o quarto poder, que é a mídia. Quando um jornalista começa a sair das 4 linhas e só criticar, e não consegue ver os pontos bons que também estão acontecendo, a queda na corrupção, o enfrentamento da pandemia de uma forma econômica correta, ele começa a descredenciar a mídia. Da mesma forma, quando um deputado começa a agredir outros órgãos, outros poderes, ele descredencia o próprio Congresso. E quem tem que travar é o próprio poder. O próprio Congresso é que tem que travar aquilo. Senão, um outro poder cruza a linha e sai das 4 linhas também. Aí sai alguém do Supremo para prender alguém do Congresso. Então, se um juiz também começa a desmonetizar, prender, atacar, censurar, o que acontece? Começa a descredenciar também seu poder. Então, o exercício da democracia, eu sempre fiz com naturalidade. Eu acho que nós estamos todos aprendendo, estamos crescendo. Nós somos uma democracia vibrante. Nós fizemos essa aposta desde o início. Todo mundo dizia, o Bolsonaro é uma ameaça à democracia. Eu dizia, está mais para torcedor do Palmeiras do que para ditador. Não tem nada disso. Ele é apaixonado, ele é... Não, e agora dizem que com o Congresso mais conservador, mais para a direita, que agora ninguém mais tira o presidente do poder. Ele não tem interesse nenhum de fazer outro mandato, mudar as regras. Escuta, nós ficamos 30 anos com a centro-esquerda. Por que você não pode ter 4 anos? É que eu dizia, um saci pererê. Só pode pular com a perninha esquerda? Não dá para aguentar 4 anos com a perna direita? Não pode reeleger um presidente com a perna direita? Claro. Tem só a perninha esquerda? Eu tenho um amigo que tem relação com o PT, né? E uma semana antes da eleição, ele estava lá em casa, a gente estava batendo um papo. Eu disse, por que o PT está apostando tudo nesse primeiro turno? Dando tudo. Porque é um risco, né? As pesquisas erraram por 14 pontos, 9 pontos, 10 pontos. Criaram um clima de voto útil para ganhar no primeiro turno. Eles fizeram tudo ou nada. O presidente, como vocês falaram aqui, eu concordo, o sistema todo, eles romantizaram o Lula e desumanizaram o presidente durante desumanizaram o presidente. 4 anos. Durante os 4 anos, o presidente foi desumanizado. Nós que conhecemos ele de perto, sabemos o ser humano, gente boa que ele é. Ele não tem maldade nenhuma. É um cara que é um cara de bom coração. Sim. Falou um monte de besteira lá atrás, ele reconhece isso, entendeu? Porque ele era um... Falar besteira e xingar... Mas qual a resposta? Isso não é um crime antidemocrático. Pode se arrepender, inclusive. Mas a resposta dele, Roberto, foi o seguinte, ele disse... Nós sabemos que o segundo turno são 4 semanas. E com 4 semanas, o presidente tendo 5 minutos, e ele 5 minutos, e as inserções iguais, e sem os outros candidatos que estavam ajudando o Lula, era o steps do Lula, né? Durante o primeiro turno, não vai dar para esconder mais o crescimento do Brasil. A gente viu o banco alemão, Deutsche Bank, né? Falou que o Brasil está entregando uma joia polida, não está entregando porque a gente vai ganhar a eleição. Então, eles apostaram em deixar o PT voltar, não, né? Porque o Brasil está voando, todo mundo com inveja do Brasil. Assim, você vai nos Estados Unidos, as pessoas ficam impressionadas com o sucesso do Brasil, política econômica do Guedes, Roberto Campos do Banco Central, o presidente Bolsonaro dando liberdade total.
Então, eu acredito que esse segundo turno se viu muito para vir um Roberto Justo fazer um vídeo daquele. Quero parabenizar pessoalmente e convocar os empresários a fazerem o mesmo, porque nós só temos duas opções. Um que se errou foi por palavras mal colocadas, né, num momento de tensão máxima, 4 anos de pancadaria. Não, eu queria só pedir que esses mesmos empresários olhassem para o que ele faz e não o que ele fala. Entendeu? Hoje em dia pode olhar o que ele fala. São os fatos, ele já os números. Mas o que ele fez desses 4 anos... E o Brasil está melhorando, Roberto, e vai deslanchar. Não, o Brasil, é um pecado tão grande para nós se nós não tivermos essa oportunidade. Não vai ter para ninguém. O Brasil vai ser seria um o maior país Fábio, do mundo. um pecado. O Brasil é um dos únicos, são 5 países só no mundo, que tem um PIB relevante, ou seja, um potencial de um mercado de consumo de massa. Ou seja, $1 trilhão para cima. O Brasil tem quase 10 trilhões. População acima de 100 milhões de habitantes. E dimensão continental. Então, por exemplo, a Austrália tem uma dimensão continental, o Canadá também, mas tem 25, 30 milhões de habitantes. Então, não vai ser um mercado de consumo de massa, não vai crescer nada disso. O Brasil é um dos únicos 5 países do mundo que tem isso. Então, o Brasil será, em 5, 10, 15 anos, uma das 5 economias mais fortes do mundo. Essa era a minha pergunta para o ministro. Quer dizer, o nosso futuro, nós já retomamos o caminho da prosperidade. Nós estamos nesse caminho. E nós sabemos que são duas grandes forças. Primeiro, uma economia de mercado. E segundo, uma democracia. Então, o presidente, quando nós chegamos aqui, o presidente é uma ameaça à democracia, e eu dizia, nós vamos surpreender o mundo. O Brasil é uma democracia madura, estável, é flexível, ela é operacional, ela vai se consertando. Então, mesmo com as injustiças que nós sofremos, o combate, o ataque, porque não é possível que o governo tenha feito só coisa errada. Como é que estão os resultados assim? Populismo fiscal. Tem superávit, os juros subiram mais rápido aqui do que no resto do mundo, a economia já está retomando o crescimento, equilíbrio nos 3 níveis de governo, federal, municipal, 5 mil cidades em equilíbrio, 26 estados em equilíbrio, não existe federal, um estado federal. Hoje com salário atrasado. Nenhum. E nem um município. Em 2017 eram 20 estados e mais de 3 mil municípios. Exatamente. Por causa do dinheiro que o presidente Bolsonaro Exatamente. jogou para os estados durante a pandemia. Exatamente. Posso falar, vocês falando assim, é um pecado para nós, e quem está nos ouvindo agora, imaginar que nós vamos interromper uma história de sucesso dessa. E a minha pergunta depois para o ministro, quer dizer, a próxima é assim, ministro, como é que você vê 2026, quando terminar essa próxima gestão, que eu espero que a gente consiga entrar agora, como é que você vê o Brasil? Quer dizer, vai estar em 5º lugar no mundo? Nós vamos cair 5 posições? De o Brasil subir, aliás. Não, o Brasil pode crescer 3,5%, 4%, 10 anos seguidos. 10 anos seguidos. E as reformas podem vir também? As reformas vão seguir, agora, porque elas estão mais fácil, talvez. Agora com mais força, porque o Congresso é de simpático. centro-direita. Exatamente. Então nós tivemos muitos obstáculos. Nós estávamos colocando o Brasil nos trilhos quando fomos atingidos pela pandemia. Nós saímos, apagamos o incêndio, voltamos para os trilhos e estamos seguindo. Então, fizemos reformas importantes. Banco Central independente, lei de falência, as empresas estavam caindo, saneamento, marco eletrônico, 5G, privatizações, que podia ser um pouco mais. O 5G, PG, o 3G e o 4G, o Brasil foi um dos últimos países da América Latina. O 5G, o Brasil foi o primeiro país da América Latina. Perfeito. Você trouxe o Elon Musk aí. Todas as capitais. O homem mais rico do mundo, sério que o presidente era isolado, o homem mais rico do mundo veio aqui e vai estar investindo em conectar as escolas na Amazônia. Então, não, assim, e todo mundo percebe agora. Eu passei semana passada em Washington, conversando com todo mundo lá, e está muito clara a configuração do mundo, a reconfiguração das cadeias produtivas. O que aconteceu? Com a pandemia, interromperam todas as cadeias de suprimento. Deu uma desorganizada na economia mundial. E, ao mesmo tempo, eu falava isso. O que era uma maldição acabou sendo uma bênção para o Brasil. Porque como o Brasil estava atrasado, o Brasil estava na clínica de reabilitação, quando começou o baile funk, tiroteio, a polícia chegou 3 horas da manhã, começou a confusão no mundo inteiro, e o Brasil estava chegando da clínica, arrumadinho. Então, nós perdemos 3G, 4G, quando começou o 5G, revolução digital, revolução energética. O Brasil está chegando. Então, nós temos a possibilidade, e isso é que é a grande expectativa agora do mundo em relação ao Brasil, é o seguinte, vai ter uma reconfiguração das cadeias produtivas.
deu uma desorganizada no mundo, a inflação está subindo no mundo inteiro, vocês estão vendo nos jornais. Vai deixar os Estados Unidos copiar o nosso Pix? Deixar eles... Pois é, os Estados Unidos estão pedindo o Pix. Agora lá no FMI, todo mundo nos pedindo. A Colômbia pedindo. Todo mundo pedindo. Por outro lado, nós digitalizamos 68 milhões de brasileiros e entregamos. O Brasil está em primeiro lugar de governo digital das Américas, à frente dos Estados Unidos. 7º do mundo, né? E 7º do mundo. Tem americano ainda esperando chegar pelo correio, um cheque, um auxílio, quando o Brasil entrega no Pix direto o auxílio emergencial, que agora virou Auxílio Brasil. Então, o maior programa social de transferência de renda do mundo, nós estamos pegando 1,5% do PIB e protegendo os mais vulneráveis de um lado. Ao mesmo tempo, uma classe média emergente que nós temos que criar, porque o grande segredo é esse. É isso que eu falei. O grande segredo é aquilo que você falou. São milhões de donos de, seja uma banca de jornal, um pequeno bar, restaurante. Isso gira a roda econômica. Isso gira a Mas roda eu vou dar economia. um pito aqui nos 3 ministros, já que tem 3 ministros representando todo aquele ministério. Vamos lá. O ministro Guedes coloca aqui todos esses feitos fantásticos do nosso país, né? Na mão de vocês, competentes ministros, que se fosse minha empresa, eu queria ter vocês como parceiros, tocando o negócio junto. O Brasil tem que ser olhado, tem que ser visto como uma grande empresa que tem que ser tocada de forma, né, correta e buscando eficiência, eficácia, etc. O que me incomoda, e aí eu falo como homem de comunicação que eu fui com quase 40 anos de carreira, e foi o grande erro, na minha opinião, do presidente Bolsonaro, foi não ter divulgado tudo que foi feito por esse governo através da propaganda, etc. Cortou tudo, propaganda, aquela história de ter esse problema com a mídia, etc. É uma bobagem muito grande, na minha opinião, um tiro no pé que nós demos. Nós que eu falo porque eu torço muito por esse governo. E a população brasileira não sabe tudo o que foi feito. Mas foi das duas partes, sabe, Justus? Não, eu não estou... Das duas partes no seguinte sentido. Nós não tivemos capacidade de comunicação. Ele até entrou depois e melhorou bastante, mas nós não tínhamos a capacidade de comunicação. Não, mas você entrou já no meio da pandemia. Ele entrou no meio da pandemia. Então, o erro do nosso lado foi a incapacidade de comunicação. Nós estamos tão afundados no trabalho, trabalhando tão intensamente, que não dava tempo de ficar tentando a comunicação. Mas tem uma tempo, coisa, houve corte de verba, tudo isso. Mas, de outro lado... Tem um ponto também... 30 anos de poder da centro-esquerda. Tem um ponto, PG. E quem perde o poder não perdoa. E ataca, e fustiga, e condena, e procura pretextos. Então, naquele momento, eu acho que deixaram alguns, inclusive, de ser brasileiros. Estavam mais interessados em denegrir, em sabotar, em combater, em atacar. Só que a coisa, os resultados começam a chegar. E aí não dá mais para negar. Entendeu? Mas eu estou me referindo só que Roberto, as pessoas não sabem o mas quanto. Tem não adianta ponto. ser, tem que parecer bom governo. Sim, mas também. nós Esse é um bom governo. Mas tem nós um não ponto. sabíamos. Tem que mostrar Mas isso. qual é um ponto? Isso é interessante. Estou com essa caneta Bic aqui do presidente na mão. Uma vez me perguntaram isso, porque o presidente não está bem com todo mundo, bem com o judiciário, com a imprensa, com a mídia. Aí eu fui ter uma conversa com o presidente logo no começo. Aí ele olhou assim e fez: Maria, você sabe o poder dessa Bic? Essa Bic é muito poderosa. Se eu quisesse, eu estaria em lua de mel com todo mundo. Lua de mel com o judiciário.